Como atuar em EZPAS pode salvar milhares e milhares de crianças? Como esse exército pode salvar milhares de crianças? Vamos falar sobre isso agora, sobre a nossa atuação. Eu convidei aqui a Master EZPAS, Raquel Vivas, maravilhosa, fazendo um trabalho lindo nessa causa. E para você que está chegando agora, tenho a certeza que o que você vai ouvir nessa live vai fazer muita diferença, vai tirar muitas dúvidas suas sobre a causa da proteção da infância e como você pode atuar como voluntário, como profissional, como crescer na sua carreira profissional atuando nessa causa e como influenciar positivamente e salvar a vida de muitas crianças. É sobre isso a nossa live dessa manhã de quinta-feira. E essa quinta-feira é muito especial porque hoje estará fechando o ciclo de formação hoje é o último dia do ciclo de formação da turma 8 da certificação Master EZPAS. E que bom ter vocês aqui. Quero muito que você venha com a gente nessa turma para que você também faça diferença na vida de muitas e muitas crianças e também que cresça profissionalmente. Vou chamar aqui a Raquel para ela vir. Vamos ver se a Raquel vê. Oi! Olá, bom Meu Deus, dia. como ela chega assim como um furacão. Que beleza! Maravilhosa! Tudo bem, querida? Tudo bem, Liliane? Bom dia. Bom dia! Bom demais te receber aqui novamente. Você é uma querida e uma referência nessa causa. Tem feito coisas grandiosas, maravilhosas. Tem ocupado lugares altos e vai ocupar lugares mais altos ainda nessa causa da proteção à infância. Quero te agradecer o convite, assim, ó, tira a queima-roupa. E como não aceitar? E como não aceitar? Ela mandou uma mensagem pra mim hoje. Já que ela mandou essa mensagem, eu já tava com vontade de te chamar, sabe? Eu falei, não, mas já fiz live com a Raquel, fazer contas que eu não fiz e tal. Mas aí eu falei, ela mandou mensagem, me bateu vontade. Eu falei, deve ser algo de Deus. Deixa eu chamar essa menina pra fazer essa live aqui. Chamei ela, bora! Agora! Eu Agora. gosto disso assim. Obrigada por ter vindo, viu, Raquel? Muito bom te receber aqui. Eu quero já começar pedindo que você se apresente, que tem muito tempo que a gente fez live, né? Tem muito tempo. Você já está na turma 8, gente. Eu sou o número 1. Então, eu quero que você se apresente para as pessoas, fale quem é Raquel Vivas, como você Sim. conheceu essa causa, entrou nessa causa. Conta aí pra gente. Bom dia, gente. Bom dia. Eu sou Raquel Vivas. Eu sou educadora Master EZPAS, educadora na prevenção do abuso infantil, outras violências também contra crianças e adolescentes. Eu sou da turma 1, comecei lá em 2022. Olha quanto tempo, Leiliane. Olha essa caminhada, Meu né? Deus! Comecei Exatamente na 2 anos, que foi em agosto, né? Foi em agosto de 2022, dois exatamente 2 anos. anos, 2 anos. Eu entrei na certificação, já atuava com crianças de maneira voluntária, através do evangelismo, através de ministrações, e eu queria fazer algo mais diante das dores que as crianças traziam para mim, somente no ambiente religioso. Eu não sabia como lidar com aquilo, e mediante aquilo que eu acredito, a minha fé, eu creio que Deus me chamou. E eu conheci a Leiliane no mês de setembro. Foi a primeira live que eu fiz no meu perfil sobre suicídio na infância, junto com uma psicóloga, amiga minha. E no meio da live ela falou assim, Raquel, você precisa conhecer a Leiliane Rocha. A Leiliane tinha acabado de abrir o perfil dela aqui, foi 2019, foi pós-pandemia, ou foi na pandemia, um negócio assim. Foi antes um pouquinho da pandemia. Aí ela falou assim, você precisa conhecer a Leiliane Rocha, ela fala de proteção à infância contra o abuso, mas tem a ver o suicídio e tal. E eu comecei a te acompanhar, Liliane, para mudar o meu modelo de educação. Porque Uhum. como cristã, nós temos um ensinamento equivocado de que a correção dos nossos filhos deve ser feita através de uma palmada, de um castigo, e aquilo me incomodava. Eu com 2 filhas, uma com 6 meses, a outra com 8 anos, aquilo me incomodava muito, muito mesmo. Então eu
conheci o seu perfil e você estava fazendo uma formação pais, para pais, né? Aí eu fiz. Dali eu me apaixonei. Eu comecei a entrar num universo assim de educação consciente, de entender que a violência tá ligada à vulnerabilidade para o abuso, né? Eu fui começando a entender muitas coisas ali, mergulhando, mergulhando. Tudo que você lançava gratuito eu fazia, tudo que você apresentava de semana de live eu fazia. Eu estava sempre acompanhando ali. Então, quando você lançou a certificação, eu pensei que era algo para profissionais, foi a primeira impressão, né, de muita gente ali, é só para profissionais, mas eu queria muito, muito fazer. Fizemos um investimento fora do nosso planejamento, eu e meu marido, mas eu quero deixar aqui para vocês, hoje ela está encerrando essa entrada aí para a turma 8 e muitas vezes a gente pensa, eu não tenho esse valor agora, eu não posso investir nisso agora, mas gente, esse foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, não só pessoal, quanto a transformação profissional. Eu era responsável por um ateliê de costura criativa, onde eu produzia material de evangelismo para crianças dentro e fora das igrejas, e esse era o meu trabalho. Eu era uma artesã, eu trabalhava dessa forma. E essa transformação, fui apresentadora de um programa de TV, tudo ligado aí ao evangelismo, mas não era a minha profissão. E a certificação me fez uma profissional, me tornou uma profissional em algo que eu realmente não imaginava. Eu fiz a certificação para levar a prevenção para dentro das igrejas. Só que não dá para ficar em quatro paredes. Então Deus começou a expandir e eu comecei a estudar muitas outras coisas. Eu comecei a estudar, a mergulhar, a estudar nas leis, porque são muitas demandas, Eliane, são muitas demandas. A primeira vez que uma criança revelou para mim o abuso a partir de uma informação de emoções, eu estava no tópico de emoções, eu não tinha chegado ainda no corpo. E eu não soube o que fazer com aquilo. E eu encaminhei para denúncia e a pessoa me procurou, me achou no Instagram, a mãe da criança, e disse, eu fui mal atendida, não deu certo aqui. E aí eu comecei a entender esse cenário, que assim, temos caminhos, mas muitos profissionais não estão preparados para a demanda do abuso. Muitos profissionais não conhecem a realidade do abuso, líderes religiosos, pastores, não conhecem professores. Então eu falei, pera, o que eu vou fazer com isso aqui? Então, aí você lançou outra certificação mais completa e eu fui estudando, não paro de estudar. Então, assim, hoje eu sou uma educadora que traz a informação para a prevenção. O meu foco principal, e não foi bem aquilo que eu escolhi, mas eu entendo a necessidade, é capacitar profissionais, aqueles que estão na linha de frente. São professores, são psicólogos, são assistentes sociais, são médicos. Eu fiz um trabalho num hospital, depois eu vou te contar como foi. E primeiro médico, 30 anos de hospital infantil, referência aqui em Niterói, e nunca aconteceu uma campanha Maio Laranja. Sendo que está dentro da nossa lei, está dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas não acontece. A gente precisa abrir as portas, assim, meter o pé na porta para poder trazer à luz esse tema. E às vezes as pessoas perguntam, né? Você é psicóloga? Você é assistente social? Porque as pessoas ficam presas a um diploma, mas infelizmente nem os psicólogos estão recebendo esse ensino na faculdade. Eu fiz também, acompanhei uma palestra numa faculdade, no Maio Laranja, para psicólogos e estudantes de direito. E assim, Leiliane, não é um orgulho altivo, sabe? É um orgulho assim de superação. Os psicólogos ali presentes, os estudantes de direito, pessoas, né, com mais de 3 faculdades ali, me perguntando coisas assim, como por exemplo, sobre a mentira, se a criança mente sobre o abuso. E eu falando assim, com aquela autoridade. E eles, eu não sabia disso. E eu falando. E uma das pessoas falou assim, era necessário uma matéria na faculdade sobre isso. E eu falei, era necessário uma matéria na faculdade sobre isso. Então, assim, Leiliane, já me apresentei, eu acho, até falei, mas você está no lugar certo, naquilo que Deus te chamou. A gente enfrenta muitos desafios. Eu já fui ameaçada através do Instagram, eu já fui assediada,
Eu parei de postar o meu dia a dia, reduzi muito, porque já marcaram foto das minhas filhas me xingando. Então, assim, não é por mim, porque se fosse por mim eu já teria parado. Ouvir uma criança falar sobre o abuso e que foi para o conselho, e que foi para a denúncia, que voltou para casa. Tem um grande amigo meu, advogado, que eu sempre indico ele, falo para ele, eu não queria te indicar, mas ele foi indicar o meu perfil e pronto. Todo mundo agora de abuso procura ele. Ele não atuava nessa área, mas ele agora só faz isso para Raquel. Eu fui indicar o seu perfil como educação sexual saudável. Eu fui indicar o seu perfil, só isso. E ele mesmo pegou um caso e a criança ficou 20 dias com o abusador até que saísse a medida protetiva. Ele fez um vídeo aqui completamente vulnerável, até colocando a carreira dele em risco, falando contra o funcionamento da justiça, porque ele estava desesperado. A vontade dele era entrar naquela casa. Uma criança de 3 anos ficou 20 dias na mão do abusador depois de denunciar, depois de ir para a delegacia, depois de ter de tudo, não tinha medida protetiva. Então a gente vai enfrentando, Ô, sabe, Leiliane? Raquel, assim, você trouxe dois pontos. Olha, eu quero só pontuar aqui que a Raquel trouxe dois pontos, assim, importantíssimos. É que eu A gente... falo muito, me para. Não, não, é só, não, mas tá gostoso de ouvir, assim, tudo que você traz é muito pertinente, né? Não tá gostoso porque o assunto é gostosinho, mas é isso que a gente tem que discutir. Primeiro ponto que a Raquel trouxe, ela falou para profissionais, para estudantes e profissionais da psicologia, do direito, e eles fazendo perguntas básicas sobre essa questão de prevenção ao abuso, combate ao abuso, atendimento de vítima de abuso. Então, esse é o primeiro ponto. Os profissionais não estão saindo das faculdades com a capacitação básica. Eu não estou falando para ninguém ser especialista, não, porque especialista realmente é pós-faculdade. Mas não estão saindo com a formação do básico, do A e o U, que todo mundo deveria saber. Esse é o primeiro ponto. Se você está aqui e você é assistente social, você é psicóloga, você é terapeuta, educadora parental, educadora parental. Se você é advogado, se você é líder que trabalha em alguma igreja, em alguma ONG, em algum lugar, professora, enfim, não importa a sua profissão, físio, essa causa precisa de você. E você sabe que você não tem o preparo mínimo para atuar nessa causa. E eu tenho fé, sabe, Raquel, que um dia, tudo que tem na certificação Master Exepaz, e até mais, tenha nas graduações. Porque é uma urgência os profissionais saberem. O segundo ponto que você falou, que assim, é de doer o coração da gente, é o nosso sistema da justiça que não funciona. A rede de proteção que muitas vezes não consegue proteger. Porque a rede de proteção quer, mas aí o direito já encontra isso, aí porque então não se resolvem. Os adultos não se resolvem quando o assunto é a proteção da criança. Então, a criança de 3 anos ficar com suspeito de abuso, gente, porque tem que chamar de suspeito até realmente, né, sair sentença e tudo mais. Mas se tem um suspeito de um abuso, como é que eu vou deixar uma criança de 3 anos? Mas o nosso sistema deixa, gente. O nosso sistema deixa. Então, por isso que a gente tem que atuar fortemente nas escolas, nas igrejas, porque a maioria acontece dentro de casa, né? Nesse caso, o pai dessa criança, o pai da vítima, ela morava com a mãe e o namorado da mãe. O pai da vítima tinha provas de tudo, assim, de como a família era negligente. O padrasto da criança, o namorado da mãe, gravou um story, pra você ter ideia assim, do absurdo, fumando maconha, fazendo festa do pijama com a criança de 3 anos e outras 4 criancinhas de 4 e 5 anos na casa deles, fumando maconha. E falando assim, eu tô fumando aqui esse baseado e esperando essas crianças dormir, que eu quero minha mulher. Gente, que ambiente é esse? Que local, quem são essas outras mães que deixam os filhos assim, sabe? E a criança falou para várias vezes que ele estava abusando dela, machucando, fazendo isso e aquilo, e o pai desesperado. Olha que absurdo, o pai. Ele foi em 3 colegiados do Conselho Tutelar pedir ajuda, numa sexta-feira, 8 horas da noite. E ninguém sabia o que fazer. E essa criança teve que falar em 1, 2, 3 conselhos. Fala para ele o que você contou para a titia. O fulano faz Tudo isso. errado, tudo errado. E aí o conselheiro
você tem que ir direto na delegacia, já que você é o pai, o conselho só atende quando a família não está presente. Aí, isso no município. E aí, esse meu amigo já era advogado desse pai, né? Que esse pai estava tentando tirar a criança da mãe. Me liga, 10h30 da noite, Raquel, me ajuda. E eu conheço muita gente, Leliane, isso nos faz um especialista. Por quê? Eu fiz um mapeamento dos conselhos tutelares da minha cidade. Eu fui em cada um. Eu me apresentei. Leliane, eu posso falar aqui para você, eu não tinha uma palestra feita. Eu só tinha a certificação Exepaz lá, o meu certificado. Pois eu me arrumei, pois eu fui em todos os conselhos e me apresentava como especialista de proteção à infância e que eu estava conhecendo os locais de acolhimento e atendimento da minha cidade. Nossa, mas eu fui muito bem recebida. Eu fui muito bem recebida. Eu anotei tudo. Quais são as demandas? Quais são as faltas aqui? O que vocês precisam? E eu anotando. E eles falando comigo. E eles me apresentando casos. E eles me mostrando tudo. E eu levei isso para políticos que não fizeram nada. Os que estão em exercício não fizeram nada. Levei isso para políticos. Eu falei no meu Instagram. Isso foi ganhando autoridade e tendo amizade com essas pessoas. Então, tem uma demanda, eu já sei para onde encaminhar. Eu já sei o que fazer. Se você quer ser um profissional qualificado, se você quer cobrar, você tem que ter alguma coisa a mais para oferecer. E uma dessas é você conhecer. Tem gente que não sabe para onde eu aconselho. Quando veio as eleições de conselheiro tutelar, quantas pessoas falaram, eu nunca votei, eu nunca votei. Pois eu fui em cada um conversar, eu fui entender o contexto para eu indicar. Entraram conselheiros até de outras cidades, porque eu anunciei aqui no Instagram, beleza. Mas qual o problema, Leliane? Eles não recebem nenhum treinamento e conhecimento sobre o abuso e a violência sexual contra criança e adolescente. Eu fiquei pasma. Eu não acreditei quando eu ouvi isso. A única coisa que um conselheiro tutelar recebe quando ele é eleito, quando ele entra, são 2 dias de treinamento para entender como que funciona o sistema e algumas leis. Só. Cada Tem o um. ECA. O que tem de conselheiro tutelar que nem sabe o que é o Não ECA conhece o direito. ECA. Não conhece o aniversário do ECA. Eu apresentei alguns tópicos e eles ficaram assim, hã? A lei da escuta especializada é algo fora da realidade deles. É. Sendo que eles devem realizá-la também, né? Complicado, gente. Essa é a realidade. Ai, parou aqui para minha Raquel. Parou para vocês também? Faço isso. Falei, gente, isso tem que parar. Isso está errado. A criança chegou aqui, ela não tem que falar o que aconteceu. Se ela falou para a professora é a guardiã desta denúncia. Ué, mas aí traz a criança para cá. A criança vai falar com uma equipe especializada. A criança vai ser ouvida de uma forma com que ela não seja revitimizada, está na lei. E aí, eu, de forma voluntária, no Maio Laranja, já instituí isso para mim, na minha carreira. Todo mês de maio eu faço uma grande agenda de forma voluntária, vou a lugares que não são alcançados, e foi o que eu fiz nesse ano. E fiz essa capacitação para eles, uma capacitação para profissionais que eu criei, que é Construindo Ambientes Seguros, onde eu faço uma palestra ali de 2, 3 horas e trago todo esse ensinamento. Leliane, é impressionante, assim. A falta de conhecimento, a falta de posicionamento também do próprio profissional, tá? Me desculpa, não são todos, mas muitos, assim, eu quero meu cargo, eu quero a minha segurança financeira aqui e tá tudo bem. E as coisas não são assim, são poucos que realmente fazem, vão atrás. Eu tenho um grande amigo aqui em Niterói, que ele é conselheiro, um casal de amigos íntimos. Ele tem um projeto social há 18 anos, dentro de uma comunidade, da maior comunidade do município, que nem tem gente que não sobe a favela, não sabe a realidade, sabe? E ele tá ali, ele foi eleito pelo trabalho dele dentro da comunidade. Isso é bom. É assim que tem que vir um conselheiro tutelar, que já está fazendo um trabalho pela infância, sabe? E ele faz o trabalho com excelência, ele me liga, fala, Raquel, consegui algo inédito. Ele conseguiu algo inédito agora, uma medida protetiva da mãe com criança.
Não acontece, mas eu não posso divulgar, ele não pode divulgar porque não saiu na mídia, porque tem aquele segredo de justiça. Eu falei, meu Deus, a gente precisa agir. Então, o ponto principal hoje é assim: você que está aqui, vai fazer a certificação, já fez a certificação, saia do seu lugar. Vai abrir portas, vai empurrar portas. Ai, Raquel, é muito difícil. É difícil, igreja é difícil, colégio é difícil, a política é difícil, mas e aí? Você vai ficar na dificuldade, vai morrer com esse conhecimento, vai fazer o quê? Eu poderia muito bem pegar o meu conhecimento, colocar as minhas duas filhas debaixo das minhas asinhas de mamãe galinha e protegê-las aqui com a informação, com tudo, Raquel, mas eu não posso. Raquel, o que eu sempre falo é o seguinte: fácil é só fazer miojo. O resto na vida é difícil, entendeu, gente? Exatamente. Se não Agora, tiver um tom muito bom, faz até um miojo molengo que fica ruim. Então, sim, sabe? Quantas Raquel, pessoas chegam. agora sim, é fundamental a gente entender que a proteção à infância, por quê? Porque eu sempre falo para vocês, eu não quero na certificação uma pessoa que quer vir só por oba-oba. Eu quero quem tem um desejo de salvar crianças. Eu quero pessoas que entenderam sobre a situação das crianças em nosso país e falaram assim: eu não consigo, eu não posso ficar sem fazer nada. E realmente é diante disso. Eu não posso ficar sem fazer nada diante disso. Proteger a infância é um desafio porque criança não é nem considerado gente em nossa sociedade. Ninguém aceita bater em adulto, mas em criança posso bater. Ninguém aceita gritar com adulto, mas com criança eu posso gritar. Ninguém aceita um relacionamento com grito, com palmadas, com chantagem, com castigo, mas com criança pode ser. Então, nossa luta é travada para a gente mostrar para a sociedade que a criança merece proteção. Então, as escolas, muitas vezes, alguns lugares se fecham por falta de conhecimento, por não entenderem o método. Acharem que a gente vai lá para ensinar os meninos a virar menina, menino virar menina. Essas coisas que tem na cabeça das pessoas, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver com realmente educação sexual, com proteção à infância. Só que muitos lugares, inclusive que você foi, que você já me mandou foto e tudo mais, quando você chega e apresenta o método Exepaz, se apresenta de forma clara, explicando para as pessoas o que é. Qual é a reação do povo? Não, é impressionante. Eu fiz uma capacitação agora na última sexta-feira. Que assim, eu fiquei radiante, Liliane. Radiante, eu preciso te contar isso aqui ao vivo. É, essa pessoa procurou a sua secretária e você não tinha agenda. Essa pessoa procurou a sua secretária e você não tinha agenda. E ela recebeu uma lista de indicações que eu não estou nessa lista, não sei por quê. Eu não estou nessa lista. Estar, ué. Ela recebeu essa lista. E aí ela falou assim: vou procurar essas pessoas aqui. Só que por acaso, ela encontrou o meu perfil no Instagram. E aí ela viu, e olha o que ela disse pra mim. Ah, essa profissional é igual a Eliane. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu. Aí ela foi e Não começou a sabe conversar. ela que essa profissional é melhor que Leiliane, Que não sabe isso, ela. meu Deus, meu Deus, que honra. E aí ela foi começou a conversar comigo. E aí que vem toda esse entendimento que as Masters EPAs que já estão formadas, as que estão aqui precisam entender. Você não tem que dar preço do seu trabalho. Você tem que mostrar o que você faz. Para quando você jogar o seu valor, a pessoa vai dizer, tá barato. Isso Uhum. aqui tá barato. Então, ela foi conversando comigo e eu fui instruindo, fui conversando e tal, 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 tal. E aí ela falou assim para mim, Raquel, eu sou secretária, eu sou secretária da assistente social de Tocantins. E eu quero colocar você numa licitação aqui da cidade. Você aceita? Eu falei, claro. Eu ia viajar para lá, eu ia viajar para Tocantins, né? Você tem um portfólio. Quantas pessoas falam para mim, ai, gente, como que vocês montaram seu portfólio? Gente, pelo amor de Deus, abre a certificação. Tá tudo lá. Você mostrou pra gente o seu portfólio, eu fiz o meu igualzinho, no mesmo formato, coloquei minhas fotos, minha atuação, igualzinho. Investimento, tal, tal, tal. Fiz tudo bonitinho ali. Entreguei pra ela com medo, sabe? Foi a primeira vez que eu joguei um valor assim tão alto. E ela falou assim, Raquel, eu não posso te trazer aqui, mas você faz online? Faço. Leiliane, foram 6 horas de vídeo aula ao vivo, com toda
a rede de proteção da cidade de Ananás, em Tocantins. Psicólogos, assistentes sociais e conselheiros tutelares, e tinha também algumas diretoras de escola. Eu fiquei tensa demais, eu falei, poxa, 6 horas online. Mas assim, eu sou desse jeito aqui, eu vou mostrando os slides, e eu aprendi direitinho com a minha mentora, Leiliane. Então eu vou falando, aí eu tiro o slide, aí eu falo, aí eu interajo. Quando eu terminei, Leiliane, de 9 da manhã às 5 da tarde. Teve um intervalo do almoço, teve um intervalozinho de tarde. Quando eu terminei, a coisa mais gratificante é a pessoa falar assim: olha, Raquel, a gente está aqui radiante com todo esse ensino e a gente queria mais. Eu já vou ver aqui com o prefeito como que eu faço para trazer você aqui. Você precisa estar aqui. Porque assim, eu quero ver o que eu faço em você uma semana aqui. Porque a gente tem que aprender mais, se não dá vontade de parar. E aí eu, missão cumprida. Então é isso que os profissionais falam. A gente fala e vem com o mesmo ensinamento. Olha, sua palestra não é cansativa. Tudo que você falou acrescentou muito, agregou muito. Eu quero mais, eu quero aprender mais. E aí a gente vai. Então, assim, vamos espalhar isso. Não é da noite para o dia, não é aqui, ó. Ah, me formei agora aqui na certificação, já vou. Não, você tem que correr atrás. Porque também é só Exato. você acompanhar a história da Leliane. Ela coloca que eu acho muito bonitinho quando você coloca aquela primeira foto, você com o cabelinho assim ainda muito. Você vê até pela aparência, né? Aquele cachinho muito moído ainda. Agora os cachos estão soltos. Ô, Agora ela tem Raquel, eu luzes. tava falando ontem porque eu fiz um post, né? Dos meus primeiros stories. Não sei se você. Acho que você viu. Ah, você viu, você comentou. Eu Aí comentei. eu fiz o post dos meus stories, eu falei. Aí eu falando para o Enilton Filho, né? O Douglas, ele falou assim: ô Douglas, quando eu era mais nova, eu era mais velha. Sim, sim. Então, assim, a gente vai crescendo. As pessoas pensam que é um milagre. É tanto que eu não vendo milagre. Eu não proponho milagre. Eu proponho assim, olha, toma aqui o caminho, agora tu tem que andar. Eu te mostro o caminho, Exatamente. porque realmente, na certificação, eu entrego tudo pronto, mas eu não posso prospectar por você, eu não posso ir numa escola por você para fechar, eu não posso, ó, eu vou ligar para o povo para te entregar já a oportunidade. Você vai atrás da oportunidade. Agora, quando a gente realmente fala que quando você tem conhecimento, quando você tem conhecimento, quando você tem método, o caminho é encurtado. Porque você fala assim, olha, você tem um portfólio muito bom, você tem conteúdo científico, você tem conteúdo estatístico, você tem conteúdo prático. Então a gente entrega tudo. Agora você tem que colocar a mão na massa e fazer. E aí quando eu falo para vocês que quando a gente tem método, a gente se torna uma referência, porque a gente se tornar uma referência hoje em algo demora anos, anos, só de graduação para você se tornar uma referência em uma determinada situação. Você tem que ter uma graduação, às vezes uma pós e estuda e tal, tal. A certificação, com meses, você já pode se tornar uma referência. Sim. Agora, você precisa falar para o mundo, ei, mundo, eu sei sobre isso, eu falo sobre isso, como a Raquel fez. Peraí, deixa eu ir nos conselhos tutelares, deixa eu entender isso melhor. Agora, como é que ela vai chegar no conselho tutelar se ela não sabe nem o que é isso, se ela não sabe o que é abuso, se ela não sabe direito, vai chegar lá perguntando, fazendo o quê? Aí é quando a gente tem aqui, ó, a base. A certificação vai te dar essa base, assim como deu para Raquel, entendeu? E aí você vai pro mundo e ninguém, são todos Marcelo e Pai. Eu acho que vocês conversam entre vocês falam isso entre vocês, mas vocês sempre falam para mim, Leliane, eu fui na escola, eu fui na igreja, eu fui na prefeitura, eu fui na Câmara de Vereadores, eu fui não sei aonde, eu fiz palestra não sei aonde, e todo mundo fala para mim o quê? Que as pessoas dizem para as Marcelas e Paz. Eu nunca vi ninguém falar desse jeito. Eu nunca vi ninguém falar assim. Vocês têm uma coisa diferente. Não é assim. Nossa, eu quero mais. Então é sobre isso. Isso. Né? Você sempre ouve isso, né, Raquel? Você já me O falou outras tempo todo. vezes. As pessoas falam isso, né? Nossa, eu nunca ouvi dessa forma. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Uma coisa que ainda é é equivocado, é errado. A gente precisa falar mais sobre os jogos sexuais. Uhum. Todo mundo pensa que é normal, a maioria, né? Pensa que é normal a criança tá se esfregando, pensa que é normal. Diz que até que tem fase. Esses dias eu estava numa palestra sobre educação menstrual, um programa que tem aqui na minha cidade. E assim, com muitas pessoas das secretarias de mulher e tudo mais. E eu cheguei atrasada na palestra, então eu já chamei atenção por entrar, né, na sala ali depois de ter começado. E aí a educadora lá começou a falar que, não, porque quando a criança está ali pelos 6 anos, né?
A menina, principalmente, se esfrega, não é, é normal. Mas assim, eu falei assim, dá licença. Foi muito engraçado, Liliane. Quando eu levantei o dedo, assim, eu percebi, todo mundo virou para mim. Aí eu falei assim, me desculpa. Não é normal a criança se esfregar em lugar nenhum. A criança, ela precisa de uma educação sexual adequada. Ela precisa entender o funcionamento e conhecimento do corpo dela. É claro que existem sensações, mas nenhuma criança se esfrega para ter prazer sexual. Ah, mas porque tem criança. Aí começou um monte de assunto, mas a criança se toca. A criança se toca por curiosidade. Ela permanece naquele toque. Ela pode entrar numa masturbação compulsiva porque ela tem uma sensação. Mas isso não se diz de prazer. Até porque a ciência comprova que o cérebro humano, e nananã, e só depois da puberdade, e até os 7 anos de idade, isso, e não sei o que. Gente, eu falei tanto que eu tomei a palestra da mulher. Ela ficou assim, é, eu não posso falar, né? Porque eu não sou mãe, de uma raiva quando ela falou isso. Aí eu falei assim: não, mas não é questão de mãe, é questão de ciência, é questão de estudo. Aí uma delas falou assim: você é psicóloga? Eu falei: não, não falei o que eu era, até o final. Falei: só não vou falar. Vou ficar aqui agora só para atrapalhar essa palestra dela aqui, porque ela não tá falando a verdade. E aí eu falei, e as pessoas ficaram impressionadas. E eu falei assim: existem alguns fatores. Ou a criança teve acesso a conteúdo erotizado, que é a criança teve acesso a conteúdo pornográfico, e olha, a criança não precisa acessar a pornografia, não. Porque o que a Liliane fala? Muitas crianças acessam pornografia, mas muitas crianças são acessadas pela pornografia. E aí eu falei isso, e falei, uma música, às vezes a criança ouve, senta, senta aqui, bota, bota aqui, toma, toma, toma aqui, ela quer saber o que é aquilo. Teve uma mãe que me procurou, que a criança estava colocando o cachorro em cima das partes íntimas dela e se esfregando no cachorro. E ela foi perguntar para a filha por que ela estava fazendo isso, a filha de 6 anos. Porque ela ouviu a música. Senta, 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 senta aqui. Aí, toma, 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 toma aqui. A criança foi fazer com o cachorro. Entendeu? Só Raquel, que a criança e não assim, sabe. eu já fiz até um reel sobre isso, sabe? O quanto que aumenta cada vez mais o número de crianças que estão colocando animais para lamberem suas partes íntimas, que estão se esfregando em animais, Pedido que de ajuda. estão. Então, assim, são várias, várias e várias questões que acontecem que as pessoas não estão sabendo, que, assim, esse mundo, gente, da sexualidade, não importa a idade, se é infantil, adolescente, adulto, sobre violência sexual, é ainda muito pouco acessado pelos profissionais. Então, muitos têm uma intenção maravilhosa, mas têm pouco conhecimento, sabe? Então, assim, a criança ali se tocar uma coisa. É diferente da criança ficar repetindo, da criança colocar animal, da criança, sabe? Então, assim, muitas pessoas demonizam, muitas pessoas naturalizam e fica nesse caminho dos extremos. E é quando a gente tem que chegar realmente falando com base científica, entendendo o que a criança quer falar a partir daquele comportamento, o que a criança quer dizer a partir daquele comportamento. É isso que a gente precisa fazer. Mas só que não tem como a gente atuar sem ter base e conhecimento. Então, conhecimento é como a construção de uma casa. Ele é o alicerce. Porque quando você não tem alicerce, você fica mais. E não dá pra gente atuar nessa causa sem conhecimento. Agora, você não precisa ter todo o conhecimento para você atuar na causa, porque todo conhecimento ninguém tem. Agora, o conhecimento aprofundado necessário é o que foi que a Raquel começou a falar nessa live. É estudar sempre. Então, a gente estuda sempre. Porque se a gente não estudar sempre, a gente não dá conta do básico. Então, tem profissionais que não estão dando conta do básico. Isso não pode existir, né? Raquel, eu quero também trazer outra pergunta para você. Se você pudesse enumerar passos, desculpa que eu nem te, porque eu não combino live antes, eu só falo, ó, vamos falar sobre isso, né? Mas se você pudesse enumerar assim, passos fundamentais para crescer profissionalmente, ser bem remunerado, que você já falou lá na outra live, portanto ser bem remunerado, atuando nessa causa, e que realmente a gente tem que quebrar essa crença só porque é causa e não vou cobrar. Não, você pode fazer trabalho social? Pode, mas você tem que ter o seu trabalho remunerado. Isso é fato, porque quanto mais você trabalhar remunerado na causa, mais você vai trabalhar nessa causa. Porque tem gente que quer trabalhar nessa causa, mas não sabe remunerar, e aí tem que trabalhar fazendo outra coisa numa loja, e final de semana, quando dá, trabalhar na causa. Isso é ruim. Por quê? Sim. Porque trabalhar pouco tempo alcança poucas pessoas.
trabalhar muito tempo, alcança mais pessoas, alcança mais crianças. Sim. Então, se você fosse aconselhar aqui as pessoas, olha, para vocês crescerem nessa causa, quais foram os passos que a Raquel seguiu? Porque eu segui passos, compartilho com vocês na certificação, cada passo que eu segui. Mas quais foram, a partir disso, assim, o que fez a Raquel se tornar uma referência, né? Antes de responder, só fala um pouco do que você faz, porque você falou um pouquinho, mas fala mais o que você já fez em escolas, o que você fez em igreja, o Sim. que você faz. E qual foi o caminho para as pessoas falarem assim, poxa, a Raquel é uma referência, eu quero você aqui, eu quero, tô te chamando, eu pago essa palestra para você, eu pago esse projeto, eu pago essa oficina. O que foi que você fez para as pessoas falarem assim, ó, vale a pena pagar a Raquel Vivas? Então, hoje eu atuo com palestras de informação e prevenção para profissionais que estão na linha de frente, professores, psicólogos, né, médicos, e também dentro das igrejas, trazendo esse conhecimento, o que é o abuso sexual, como agem os abusadores, como perceber a criança vítima, o que fazer se a criança revelar um abuso, quais são as orientações que toda criança deve receber sobre educação sexual saudável, prevenção ao abuso, proteção ao corpo, qual é o tipo de sinais e sintomas que a criança pode demonstrar uma violência. Esse é um conteúdo para profissionais, né? E também famílias ali. Para famílias, eu vou mais naquele segmento. Educação sexual adequada, como perceber a criança vítima, como proteger a criança no meio virtual, o que fazer se a criança relatar um abuso, aquela coisa bem enxugadinha ali, um conhecimento. Mas, por incrível que pareça, eu não sou muito chamada para famílias, a não ser dentro do contexto religioso, onde eu vou Uhum. ministrar a palavra de Deus e aí eu acrescento as minhas experiências, mais para a família. Hoje, o meu foco principal está em profissionais e palestras lúdicas, dinâmicas para crianças e adolescentes nas escolas, e as minhas palestras são para públicos grandes, são bem dinâmicas, cheias de passos de apresentação, de interação com o público, né? Então, para as crianças, o que eu faço com as crianças? Reconhecimento das emoções, gerenciamento das emoções, proteção ao corpo. Começo falando da higiene, aí eu chego na educação sexual. Todo esse ensinamento aí é trazendo a informação que a criança, ela é informada, ela se torna protegida. Muitas vezes, quando eu faço a dinâmica das emoções e falo, coloca aqui, escreve aqui o que te deixa triste, o que nanana, ali já saem as denúncias. Só ali, antes de eu falar do corpo. Então, a partir do momento que ela reconhece, e aí eu falo, para quem pedir ajuda, o que está errado, eu falo sobre o tipo de toque no corpo, papai e mamãe, ensino as regras de proteção. Eu vou ensinando tudo ali para a criança, ela sai capacitada, um guardiãozinho do seu próprio corpo. Essa é a minha atuação hoje. Para eu chegar até aqui, Liliane, levou um tempo, né? Por quê? Como o seu conteúdo é muito rico, o seu conteúdo é muito completo, a gente sai igual uns desesperados, né? Cavando, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Parece até, se eu tivesse assim, que pudesse ilustrar, é como se, sabe aqueles programas de domingo que tinha assim, você tem 1 minuto para pegar o que você quiser dentro dessa loja. Eu lembro. É mais ou menos assim. Então a gente pegou, Carliane manda o certificado. 1 minuto! Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Só que não dá, não dá. A gente tem que ter um foco, né? Então eu iniciei assim. Eu quero fazer oficina com crianças e falar para as famílias. Eu nunca imaginei, Liliane, eu nunca imaginei que eu chegaria para falar para um profissional. Muito mais pelos traumas que eu vivi na infância, muito mais pela educação que eu levei. A negligência, a violência que eu sofria, as palavras negativas sobre a minha vida, que eu não ia ser ninguém na vida, que eu não ia chegar a lugar nenhum. Isso tudo me deixava com medo de falar para um profissional. Quando uma pessoa falava assim, me envia o seu currículo, o seu certificado, o seu diploma, eu gelava. Você é psicóloga? Eu gelava. Porque eu falava assim, eu não tenho. Na mesma hora, aquele pensamento sabotador vinha na minha cabeça. Você não tem capacidade para atuar como profissional. Você não é profissional. Então, eu tive que quebrar essa barreira. Eu Então, tive que antes quebrar. da certificação, você não tem graduação. Não, não tem. Não tem Seu, graduação, não tem seu faculdade. título é Master de Paz. Eu sou educadora emocional Aham. sexual com foco na Nossa, prevenção do ótimo. abuso, Não, eu tô né? falando isso porque muita gente que
Ai, Liliana, eu não vou entrar na certificação porque Isso. eu não sou professora, eu não sou psicóloga, eu não vou ter autoridade, não vão querer me contratar. E eu falo, pessoal, não é título acadêmico, é conhecimento e coragem para ir para campo. E aí tá a Raquel aqui, ó, fazendo trabalhos para prefeituras, para secretarias Isso. com a certificação Master EZPAS. Pronto, tá aí para É vocês, isso. né? Mas continue, por favor. E aí eu comecei ali fazendo muita oficina, né? Muitas oficinas, eu fiz muitas oficinas. Logo no primeiro ano de certificação, eu fiz muitas oficinas, tenho feito em escolas e igrejas. Então eu estava ainda naquele universo ali mais para criança, para adolescente e tal, 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 e aí família, tal, família. Quando eu fui procurada a primeira vez para falar para profissionais, foi pela APAE. Nós estamos na Semana Nacional da Criança Excepcional. Você que é educador precisa saber disso. É a semana dedicada às crianças com necessidades específicas, deficiências intelectuais. Então, nesse tempo, uma pessoa me procurou que precisava de um profissional para falar sobre educação sexual e sexualidade de PCDs. E os próprios psicólogos da APAE não tinham capacidade para isso, porque era um universo de educação sexual. E aí eu falei assim, eu faço nesse meu, né, esse meu jeito aí, carona. Se eu faço. E aí eu tinha um mês ali, eu fui estudar. Ele é no último artigo. O último artigo que fala sobre o desenvolvimento da sexualidade de PCDs está lá em 1920. 1920, que fala sobre o desenvolvimento da sexualidade de pessoas síndrome de Down. E aí eu comecei a estudar e comecei a estudar e eu montei o meu material para PCDs. Fui lá, falei, mostrei tudo. E aí vem todo esse. Qual é o passo? Você tem que montar uma palestra atrativa, em conhecimento, e você também, como educador emocional, poxa, você tem que saber mexer com a pessoa ali. Sabe o que eu fiz? Eu fiz uma produção de um vídeo de momentos com crianças com necessidades específicas, com a música que eu mais uso no encerramento das minhas palestras, que é o Trem Bala, que é aquela música. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo. Você cantou essa música na certificação? Aham, cantei. Não foi? Então, eu pego essa música, eu sempre uso essa música com famílias, e aí eu fiz uma produção de um videozinho no tempo da música, somente com crianças PCDs, síndrome de Down, deficiência física. Os pais ali, os profissionais ali se derramaram em lágrimas, porque olha a identificação, olha a conexão. Caramba, ela trouxe um ensino dentro da nossa realidade, do nosso universo, e ainda conectou a gente assim dessa forma. Pronto, dali eu ganhei autoridade, outros lugares começaram a me chamar para falar para profissionais, e eu também já tinha feito com professores. Então eu fui entendendo, Leiliane, a necessidade dentro desse campo de falar para profissionais, e eu fui estudando meu posicionamento, minha postura, investi numa empresa para me ajudar aqui no Instagram, numa linha editorial de posicionamento, no que postar, né? Nunca paguei nada de impulsionamento, não façam isso, não é uma coisa saudável, procura um profissional, né? E aí esse profissional conversou comigo, o que você quer, Raquel? Qual é o seu objetivo? E aí eu fui falando, ele montou uma linha para mim, e aí eu fui desenvolvendo, fui perdendo a vergonha de aparecer, fazia live com uma, duas pessoas, abri uma live aqui no Instagram, via ali do lado duas pessoas, eu ignorava aquelas duas pessoas no sentido assim, eu não vou olhar para essa quantidade, eu vou fazer uma... Então, gente, começou dentro de mim uma projeção para o que eu quero. Qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo? Não, o meu objetivo é alcançar muitas pessoas. Então, eu fazia uma live como se eu tivesse num público aqui de 1000 pessoas. Então, eu preparava um material como se eu tivesse um público de 1000 pessoas. Certa vez eu fui convidada para uma palestra para mulheres, e aí eu falei sobre o abuso, contei a minha história. Uma grande amiga minha, ela não conhecia a minha história de violência sexual, de abuso e tudo, e não foram muitas pessoas na palestra dela, acredita? Foram menos de 15 pessoas. E eu fiz a palestra, mostrei os slides e não sei o quê. E no final ela me mandou uma mensagem chorando assim, Raquel, você é uma profissional incrível, Raquel, porque
não foram as pessoas que se inscreveram. Você fez uma palestra como se você estivesse no público de 100 pessoas, que era o público esperado, 50 pessoas. Você fez uma palestra com um público de 50 pessoas. Em nenhum momento você reclamou, Raquel, em nenhum momento você ficou apreensiva que tinha pouca gente. O auditório era grande. Eu falei assim, vamos fazer uma roda aqui, gente. Vamos ficar pertinho aqui da... Vamos ficar pertinho, já que estamos só nós aqui. Vamos ficar pertinho. Ela falou aquilo ali pra mim. Ela falou assim, você está pronta para qualquer lugar. Meu Deus, Raquel, eu vou te indicar em tudo quanto é lugar. Então, assim, essa é a diferença. O que você quer entregar? Você não pode se basear pelo que os outros estão querendo te dar, e sim pelo que você quer entregar. E a frase que eu sempre falo sobre a ressignificação dos meus traumas, das violências que eu sofri é o quê? Eu escolhi não ser o mal que me causaram. Então, se eu escolhi não ser o mal que me causaram, se tem uma pessoa me assistindo, o meu objetivo não é a quantidade, é entregar o meu conhecimento. Então, vamos embora. Porque se tudo isso que eu fizer, uma criança for salva do abuso, para mim já valeu. Então, Liliane, eu fui entrando assim, e aí agora os passos, né? Primeiro passo é esse, é você saber qual é o seu propósito, aonde você quer chegar. Você tem que ter uma meta, não uma meta no sentido assim, eu quero chegar até ali, ali eu vou parar. Você tem que ter um objetivo. Porque se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve, né? Então você tem que ter um objetivo. Uhum. Eu quero chegar nesse ponto aqui. Então você vai começar a trabalhar para isso. Segundo, rede social não é mais interação, a não ser que você faça dancinha, que você entra nas trends da moda e tudo mais. Rede social é o seu cartão de visita. Como que tá o seu cartão de visita? Se alguém procurar aqui agora um profissional e entrar no seu perfil agora no Instagram, você está passando autoridade? Se faça essas perguntas agora. Quem abrir o seu Instagram e falar assim, opa, essa pessoa que conhece do assunto, eu vou chamar ela para treinar aqui meus professores, eu vou chamar ela aqui na minha empresa. Será que vai fazer? Será que tem autoridade? É o primeiro passo. Então eu comecei a caminhar nisso. Leliane, eu já recebi print de pessoas falando mal de mim, pessoas que conviviam comigo, do tipo, Raquel, vergonha alheia, mais uma live. Eu olhava para aquilo ali e falava assim: eu não estou fazendo por você, eu estou fazendo pelas crianças e por quem me chamou. E Eu essa sei quem me chamou. pessoa não sabe que uma live não é quem está assistindo, é quantas pessoas vão assistir depois. Porque uma live que Exatamente. tem tantas pessoas, mas muita gente assiste depois, compartilha, chega em Sim, tantas pessoas. Então, quem está preocupado com números não está preocupado com corações. de jeito nenhum. E aí o primeiro passo é esse, é você saber o que você quer apresentar. Né? Eu quero mostrar autoridade no assunto, então eu tenho que ser autoridade no assunto. Eu tenho muita vergonha de aparecer nos stories. Tudo bem, então você começa a estudar uma linha para o seu perfil mais profissional, que você vai se comunicar de maneira mais profissional, com foto, com imagem, seja o que for, mas você tem que mostrar o que você sabe, você tem que mostrar para o que você veio. Então, esse foi o primeiro passo, traçar um objetivo. Segundo passo, mais difícil de todos, cobrar sem medo, esperando o não como resposta. Então, assim, claro que a certificação, ou a certificação não, essa minha profissão não é a minha principal fonte de renda, porque eu sou casada e quem supre as contas da minha casa é o meu marido, certo? Se eu não tiver nenhuma palestra para atuar, de fome a gente não vai morrer, Uhum. né? Porque ele tem a renda dele que supre as necessidades da casa. Mas é claro, o dinheiro é nosso e é para nossa construção de sonhos, a gente tem direito. Então, o que que eu fiz, Liliane? Eu acho que eu posso dar uma aula de educação, inteligência emocional baseada na financeira. Eu comecei a projetar sonhos, eu sempre fiz isso. Eu sempre fiz isso, desde criança. Eu olhava para o cenário da minha casa, o meu padrasto alcoolizado, me espancando, me humilhando, me ofendendo, e eu falava assim: eu não posso mudar ele, mas aonde eu quero chegar? O que que eu quero para mim? Aí eu começava a imaginar uma casa limpa, cheirosa. Liliane, eu não tive cama. Eu não tive cama até os meus 18 anos, quando eu saí da casa da minha mãe. Eu dormia no colchão no chão. Colchão de espuma, aquele colchão que é bem fedorento, sem forro. As cobertas eram fedorentas. E eu deitava naquela cama fedorenta e eu falava assim: um dia, quando eu tiver a minha casa, as minhas cobertas vão ter cheiro de amaciante.
As minhas cobertas vão ter um cheirinho de amaciante. Quando eu saí da casa da minha mãe, por conta dessa violência toda, eu já trabalhava, saí, fui morar com um namorado, passei por mais um relacionamento abusivo, mais violência e fui morar sozinha. A primeira compra que eu fiz de coberta, eu era igual essas pessoas assim, viciadas em lavar roupa. Eu toda semana. Eu trabalhava de segunda a segunda. Toda semana. Eu morava sozinha. Eu trocava minha roupa de cama. Eu esticava a coberta, eu deitava. Que sensação maravilhosa. E aí eu pensava assim, eu não posso mudar aquele mal que me causaram, mas eu posso ser diferente, é uma questão de escolha. Então eu comecei a projetar o que eu queria para o meu futuro. Então foi assim que eu comecei a cobrar o meu trabalho. Eu comecei a projetar. Nós temos um quintal enorme, Leliane, na minha casa. Vou te mandar a foto depois, estava até falando com meu marido. Todo mundo que vem aqui fala assim: o que vocês querem fazer aí? A gente fala assim: muitas coisas. A gente não abre mais, né? A gente não abre mais os nossos sonhos e projetos para qualquer pessoa. Me desculpe, amigos, vocês não são qualquer pessoa, mas a gente não abre mais. Eu e meu marido, a gente já aprendeu. Mas a gente fala muitas coisas. Só que quantas vezes, Liliane, a gente para ali no parapeito, eu, meu marido, Beatriz, de 12 anos, Ana Luísa, com 4 anos, e a gente fica: piscina, ali vai ser a piscina. Ali a gente pode fazer não sei o que, não sei o que. E a gente pode. Papai, a Ana Luísa, papai, a gente pode botar uma fogueira pra gente queimar marshmallow? Vamos, marshmallow com chocolate. Vamos fazer? A gente vai fazer. E a gente começa. Eu sempre alimentei isso nas crianças, sonho mesmo. A gente morava nessa casa aqui, hoje eu tô dentro do estúdio, que é dentro da minha casa. O nosso teto era de laje, tijolo e a coluna. Tijolo e a coluna vermelho. A gente ia botar a Bia pra dormir, a Bia pequenininha, e a gente olhava pro teto e falava assim, ao invés de a gente falar: que teto feio, meu Deus do céu, que teto feio. A gente ficava assim, eu e meu marido deitado com ela para ela dormir. Filha, qual cor que você vai querer no seu quarto? Qual cor que você vai querer o teto? Ah, eu quero branco, ah, eu quero rosa. Mamãe, dá para fazer um desenho? Ah, eu acho que dá. Então eu aprendi isso lá no furacão do meu trauma, sozinha ali, e trouxe isso para minha família. Então assim, para de olhar para a dificuldade. Começa a projetar o que você quer. Quando você sonha, quando você projeta, naturalmente você corre atrás. Naturalmente você corre atrás. Então você não vai suportar o processo se você não tiver a visão da obra, se você não tiver a visão da conclusão, que é a obra dentro de casa é terrível. Mas se você não tiver a visão do que você quer, você não suporta. Então foi aí, o segundo passo. Primeiro, traçar o meu objetivo. Segundo, começar a sonhar para perder o medo de cobrar. Primeira vez que eu cobrei, a pessoa aceitou, comemorei e tal, tal, tal. Cheguei na minha. Aí tá bom. Terceiro passo. Olha só a minha estratégia. Eu preciso de portfólio. Eu preciso de fotos para mostrar para as pessoas que eu faço. Sim. Ninguém me contratou. Ninguém me chamou. Aí como que eu fazia? Comecei a entrar em... Isso é dica de coach. Aí comecei a entrar em contato com as escolas. Olha só a minha cara de pau, a minha autoridade, intrepidez, tá, gente? Cara de pau no modo brincalhão. Ligava para a escola e falava assim: oi, tudo bem? Eu atuo na prevenção do abuso, das violências contra crianças, falo sobre o bullying, a ligação do bullying à criança vulnerável ao abuso e tal, tal, tal. Acontece que eu atuo de maneira profissional, porém eu tenho uma cota de social dentro do meu mês e eu gostaria de oferecer essa cota para sua escola. Você aceita? Pessoa: como assim? Você não vai cobrar? Não, não está dentro da minha cota. Eu tenho uma meta de voluntariado por mês e eu gostaria de contemplar vocês. Você aceita? Com certeza. Pode vir na minha escola. Quem disse que eu estava pedindo coisa de graça? E eu chegava lá, fazia uma palestra maravilhosa para os adolescentes, e aí o pessoal da escola: nossa, não, mas os professores precisam receber essa informação. Você faz? Faço, é tanto. Eu pago. Então ali começou. Então olha a minha estratégia. Eu comecei a buscar as pessoas de maneira gratuita, oferecendo meu trabalho, mas sem me desmerecer. Sem desmerecer, valorizando o meu trabalho. Quando a pessoa via lá, ela já queria e contratava. Esse foi os 3 passos aí para você começar a cobrar. E o outro? Fazer sempre com excelência. Não desanimar nas dificuldades. Não desanimar
nas dificuldades, nas críticas. Primeiro, você tem que saber usar a rede social. Tudo que eu comento, gente, pode ser uma gargalhada num vídeo. Tem propósito. Tudo tem propósito. Eu quero que a pessoa venha até o meu perfil. Eu quero que a pessoa conheça meu trabalho. Eu vou fazer um comentário baseado naquilo. Eu vou postar baseado naquilo. Nada que eu faça aqui é sem propósito. Nada, nada. Entendeu? É porque lá Então, no início você já estabeleceu o propósito, né? Você já. então você segue. Você tem que ter disciplina, amigo. Exato. Você tem que ter disciplina, sabe? Porque, Então, Raquel, assim, muita gente fala para mim: ai, Leliane, mas como é que eu vou fazer um portfólio? Como é que eu vou fazer uma coisa? Você não tem nenhum. Eu falei: então vai e faça. É isso que a gente sempre fala. Gente, não existe resultado sem ação. Ninguém vai chegar para você. Pode até chegar, não vou dizer ninguém, porque ninguém é muita coisa, mas é a gente agir, é a gente agir. Só que a pergunta que não quer calar, sabe, Raquel? Quando você foi cobrar, a sua primeira palestra que você foi cobrar em Exepar, você foi fazer. A primeira, você cobrou quanto, assim? a primeira palestra que eu fiz, eu cobrei R$ 400. A primeira. A primeira palestra que eu fiz. Aí você Só falou que e a pessoa falou, quero. eu fui na escola, cobrei R$ 400 para a oficina. Fiz a oficina com os alunos ali. Aí foi R$ 400. Na segunda vez que essa escola me chamou, já foi para o ensino fundamental 2 e eu cobrei R$ 400 de novo. Aí eles falaram assim, ai, que bom, só que dessa vez a gente vai fazer na sala para poder separar os alunos. E eu realmente, não dá para falar na mesma linguagem, a gente precisa se separar por faixa etária. Ai, que bom, Raquel, R$ 400, né? Sim, cada turma. E aí a pessoa, R$ 400 cada turma. Sim, porque eu vou falar assim, com os adolescentes eu vou falar assim, com as crianças eu vou falar assim. E a pessoa pagou. E aí a pessoa bem desconfiada colocou a coordenadora junto comigo. Mas não vai ficar cansativo? Não vai ficar maçante? Eliane, eu fiz assim, na educação infantil, eu fiz um mesmo tema, mesmo cronograma, um jeito, brincadeiras diferentes, dinâmicas diferentes. Quando chegou no final, que essa diretora foi me pagar, ela falou assim, se eu tivesse condições eu te pagava mais. Porque o seu trabalho, eu tô impressionada. Você falou a mesma coisa 3 horas em salas diferentes e não foi igual. Nas 3 eu me emocionei, nas 3 eu queria brincar, nas 3 eu aprendi uma coisa nova. Raquel, volta aqui para capacitar meus profissionais. Aí, quando ela me chamou para capacitar os profissionais, eu já cobrei R$ 800. Aí eu cobrei R$ 800. Foi a primeira vez. Falei, caraca, R$ 800. Cobrei. E foi. E o valor, assim, que de cara, né? O primeiro que eu fiz, assim, que eu recuperei o meu investimento na certificação, pelo menos, eu criei um treinamento. Um treinamento para quem é voluntário nas igrejas com crianças. Ofereci esse treinamento para uma liderança e eles cobraram das pessoas. Eu cobrei R$ 70 de cada pessoa por 8 horas de treinamento. Mas eu falei que eu só podia fazer se tivesse mais de 20 pessoas. 8 horas não, 6 horas. 6 horas de treinamento presencial. Eu só posso fazer se tiver mais de 20, porque tem meu custo, né? Meu deslocamento, auxiliar. Meu marido foi meu auxiliar. Eu levei ele para tirar foto. Eu levei ele para tirar foto, eu levei ele para poder comprar a nossa comida, eu levei ele para me ajudar, para arrumar as coisas para vender, porque eu ainda levei material para vender. E aí, criei um e-book rapidinho no Canva, fiz um QR Code, botei lá uns quadrinhos para vender os meus e-books. Tudo isso, tipo assim, em 3 dias. E aí... É muito maravilhosa, gente. Não, ainda bem que aqui nessa live só tem quem quer ser profissional, porque se tiver quem contrata, eu tô ferrada. Não, você tá maravilhada na mente dessas pessoas, porque você é muito boa. Gente, então as pessoas vão querer você lá, gente, com certeza. Eu cheguei lá, aí fiz o treinamento. Aí nesse treinamento eu faturei 4.000. Olha quantas pessoas se inscreveram. Aí eu comprei pulseirinha. Olha só, gente. Anota isso aí, gente. Se vocês não fizerem um negócio desse. Aí eu comprei pulseirinha no Mercado Livre com numeração. Todo mundo que chegou recebeu a pulseirinha. E fiz sorteio. Fiz sorteio de mentoria. Fiz sorteio do e-book. E todo mundo querendo mentoria. Mentoria, gente, 1 hora.
é orientação familiar, online. Uma horinha. Pessoa, ai, que meu filho tá assim, assim, assim. Amores, peraí, calma, Raquel, calma que você me deixa nervosa. Você me deixa nervosa. Amores, ela não tem graduação, só com a certificação Master Exepaz. A mulher faturou R$ 4.000 em um treinamento. E eu tenho certeza que todo mundo achou barato que pagou. Sim, as pessoas pagaram R$ 70. As pessoas pagaram Então, R$ 70. vocês entendam, não basta ter conhecimento, tem que ter mente empreendedora, tem que ter estratégia. E esse é um dos pontos fortes da certificação Master Exepaz. Não tenha medo de cobrar. Não tenha medo de fazer. Toda hora eu estou lá falando para as meninas, cobrem, façam, se posicionem. Gente, eu entrego esse portfólio que a Raquel falou, eu entrego pronto. Ela só copiou o meu e tirou a minha foto, botou a dela, os temas dela. Coloquei Igual! minha foto no meio, nome, a foto que você colocou no fundo, eu peguei uma foto. Isso não é, isso Tudo, não é plástico. Raquel, fala pessoal, Isso não é é tudo inspiração. pronto que a gente entrega? Dinâmicas, formatos, como chegar, Sim. como fazer, como crescer na rede social. A gente entrega, gente. É só colocar em prática que o que você investe na certificação se torna desse tamanho do que você pode lucrar. Então, e isso não tira o mérito da causa, muito pelo contrário. Quando a gente cobra e recebe bem, tem como a gente continuar investindo. A gente investe em mais material, a gente investe em mais treinamento, a gente investe mais. Você está entendendo? Então, assim, Agora gente, então não. faz logo hoje. Alguém colocou, agora eu quero. Claro, Só assistente social. Tem como, lógico. com Gente, certeza assistente você. social está ali com famílias, vai falar sobre prevenção, vai falar sobre lei, vai falar. Tem conselheiro tutelar que não sabe o que é fluxo de denúncia, não sabe para que caminho vai. Nada. O assistente social tem um papel fundamental Exato. no, Por isso, no Raquel, que mapeamento daquela assim, cidade. você fala para psicólogos, você fala para advogados, você fala para líderes de igreja, você fala para pais e você vai só sendo assim a autoridade da região, porque eu falo isso para vocês com alegria e com tristeza. Eu falo com tristeza porque eu queria que tivesse em todas as faculdades o que eu ensino na certificação, mas em nenhum lugar você vai encontrar um conteúdo científico, prático, técnico e de crescimento profissional como a certificação Master Exepaz. Você não vai encontrar. Se você pegar, arregaçar as mangas e você for para o mundo, você vai chegar onde Raquel chegou e onde quantas outras já chegaram. E aí, Raquel trouxe um ponto que eu quero deixar claro para vocês. Muitas pessoas têm vontade de atender famílias, mas falam, eu só posso se eu for psicóloga. Não. Como a Raquel, você pode fazer orientação. Você não pode fazer terapia. Terapia é outra coisa. Mas orientação para pais, muitas Masters e pais fazem. Meu filho está com masturbação. Você tem a aula completa de como orientar os pais. Meu filho está com jogos sexuais. Você tem uma aula completa de como orientar os pais. Eu coloco até como você fala para os pais. O que você vai identificar para poder ajudar esses pais? Então, essa orientação, que a Raquel falou que foi lá, apresentou a orientação, você também pode fazer. Então, a certificação te dá vários leques de atuação. Você pode ser palestrante profissional, porque ela tem módulo só para você se tornar palestrante profissional. Você pode realizar oficinas, que ele tem módulo só como você crescer em oficina. Você pode realizar projetos em escolas, consultórios, igrejas, hospitais, em qualquer outro lugar, porque lá tem módulo só para isso. Você pode fazer orientação de famílias, você pode fazer workshops, capacitação de profissionais e de pais, e, enfim, crescer na rede social, vender e-book. São muitas, porque até como fazer o e-book do início ao fim a gente ensina. Tem um módulo só que a gente ensina a fazer arte do Instagram, a fazer e-book, a fazer os seus slides, passo a passo para fazer os seus slides. Tem também. Porque, gente, você concorda comigo, Raquel? Que quanto mais capacitada a gente é, mais a gente leva a mensagem para frente. E não é só capacitação de conhecimento, é capacitação de como espalhar esse conhecimento. Ou seja, é fazer o seu marketing pessoal, o seu marketing profissional. Tem um módulo sobre isso também na certificação. Então, meu amor, só cresce quem não quer. Só cresce quem assiste e fica parado. Porque aí eu não posso fazer nada para quem... sociais aqui perguntando. Já tem 3 perguntas aqui de assistente social. Posso fazer? Gente, faça. Vocês estão no lugar certo. Na hora certa. Olha quanto que você vai poder contribuir. Inclusive, você que é assistente social, deixa eu te falar uma coisa. Eu fui chamada não, me enviaram, né, um convite para me inscrever numa vaga de projetista para plano da primeira infância.
alguma instituição ganhou um edital. Poxa, Leiliane, R$ 9.000 até o final do ano para poder criar projetos, mapeamento, falar, né, o que precisa naquela cidade, tal, tal, tal. Eu não tenho curso superior. Eu pretendo fazer ano que vem faculdade. Não tenho curso superior. Eu tenho todas as especificações, mas na hora que eu fui lá preencher, tem que ter curso nível superior. Não pude fazer. Gente, uma assistente social pega um negócio desse Meu com Deus! a certificação. E nós Eu me temos vejo no muitas, projeto. a gente Sabe, tem me vejo muita assistente projeto. social Master Paz, muita. Joyce, tem muita assistente social Master Paz, né? Então, assim, Entendeu? é A assistente social, é oportunidade é essa. psicóloga, é professor. E mesmo como a Raquel, se você não tiver nenhuma graduação, se você assistir e colocar em prática, não tem como. Por quê? Porque como é um conhecimento que não tem em nenhum lugar, todo lugar precisa. E a forma que você vai chegar é a forma que Raquel chega. A pessoa faz, quero mais, eu quero mais. Então, aquele lugar que era resistente, que não queria, não sei o que, fala, eu quero mais. Que as pessoas são resistentes com razão. Porque o que já falaram que é educação sexual aí, complica. Mas quando você apresenta, acontece o quê? Um encantamento. Sim. As pessoas E uma estão coisa, encantadas pela Raquel e por outras Márcias e Paz. e uma coisa que eu fiz muitas vezes, até faço, treinar na frente do espelho. A minha filha mais velha, Bia, vai fazer 13 anos. Às vezes ela ficava assim, hoje em dia eu já não faço tanto, né? Mas às vezes eu faço também. Aí ela Até ficava hoje eu assim, faço, viu? Treino eu até hoje passo, na frente do eu tenho que espelho. treinar. Ela ficava assim me olhando assim, mamãe, você tá conversando sozinha. Eu não tô não, minha filha. Eu não tô conversando sozinha, eu tô treinando aqui pra eu poder falar o que que eu vou falar. Uhum. Entendeu? Aí ela, o que que você vai falar? Não sei, eu tô criando aqui. Por quê? Você memoriza o que você precisa falar. Quantas vezes na frente do espelho eu falando, minha filha ria dessa. E aí, quando eu ia falar com alguém, tô com tudo na ponta da língua. Uma pessoa perguntou assim: precisa CNPJ para atuar na prefeitura? Tudo. Gente, o CNPJ é algo que você também precisa estudar, porque o nosso Brasil cobra muito imposto. Então, se você não tem um CNPJ e você for fazer seus projetos em pessoa física, você vai ter um descontão, né? E que não vale a pena. Então, é melhor fazer um CNPJ, MEI, microempreendedor. Tem KINAI para palestrante, para facilitador de oficina, entendeu? Uhum. Vai se informar, gente. Tio Google nessas horas ajuda muito. Quantas vezes a pessoa uma vez me fez uma pergunta difícil, uma palavra que eu nunca ouvi. Aí você, não sei o que faz isso. Aí eu, gente, o que que é isso? Você acha que eu vou perguntar para a pessoa? Oi, o que que é isso? O que que você quer? Eu joguei no Google. Aí, significado. Ah, isso. Eu falei, então, isso aqui é isso, 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 isso. Você tem que ser esperta, tem que ser rápida, sabe? Nunca você tem que dizer, peraí que eu vou ver. Você viu a mensagem da pessoa, você não é obrigado a responder na hora. Vai ver, volta já com a resposta. É tipo assim, né? Você tá indo com a farinha, eu já fui, já fiz o bolo, já tô repartindo Raquel. contigo. Não Então, dá pra assim, parar. a gente tem que ter esse posicionamento profissional. Então, você não vai dizer, olha, eu tô com uns projetinhos de umas palestrinhas. Não! Olha, eu sou educadora emocional, educadora sexual, educadora em prevenção ao abuso sexual. Estamos desenvolvendo projetos e tal. Então, esse posicionamento na comunicação é fundamental. Porque quem se comunica bem, porque, gente, tem gente, eu falei isso ontem na nossa aula da turma, fiz um encontro rápido com a turma 8 ontem, né? Mas nosso encontro oficial é próxima terça-feira. Então, você entrando, terça-feira já vai ter encontro íntimo comigo, tá? Já vou logo avisando. E só avisando que hoje é o último dia para se inscrever, tá, gente? Hoje eu encerro e acabou. Só entra hoje. E essa é a última turma com todos os bônus. Não vai ter mais, Raquel, todos aqueles bônus que tem. Tudo vai ficar para outro projeto. Então, a certificação, essa é a última turma com tudo que ela tem, tá? Então, essa é a melhor E o turma para você acesso a estar. cada mês, né? E teve coisas ainda que eu não terminei de ver, porque vieram depois. Meu acesso termina esse mês. Sempre eu estava colocando, enfim. Só que aí vocês vão ter como renovar, tá? Você já sabe disso, né? Vocês não precisa comprar outra certificação. Vai pagar uma taxa e renova e fica mais um ano para você. Tem, né? E aí o que acontece? Eu estava falando para o pessoal, tem gente no país que tem muito mais título acadêmico que eu nessa área. Tem gente que sabe muito mais que eu nessa área, mas eles sabem comunicar o que sabem. Então, por isso na certificação eu falo muito sobre técnicas de oratória.
Isso. sobre palestras, sobre como falar para convencer o outro, não esse convencer mercenário, mas um convencer de Uhum. é gostoso te ouvir, eu quero te ouvir mais, porque Autoridade também. o encantamento é uma cultura da gente aqui. É você falar, encantar, é você fazer, encantar, porque pessoas encantadas te chamam novamente, aprendem mais o que você ensina, aprendem mais. Então, não basta ter conhecimento, tem que saber passar o conhecimento. Você lembra daquele professor seu que sabia bem muito, mas dava uma aula que dava sono? E aquele professor que até era novinho, menos experiente, mas dava uma aula que você falava, nossa, a aula dele passa muito rápido. Então, o conhecimento desse é até menor, mas como tem habilidade de comunicação, então por isso que é fundamental. Então, a Raquel, ela estuda e implementa o que estuda. Né? Então, a diferença que eu acho, assim, sabe, Raquel, tudo que você falou, além de você estudar muito, de você ter propósito, de você ser intencional, de você ter técnica, você é uma fazedora. Você vai lá e faz. Então, no mundo e em lugar nenhum há espaço para quem não faz. Porque quem não faz está na inércia, e inércia é morte. A vida está no movimento. Ou você se movimenta ou você morre. Agora, até quando a gente vai deixar os medos nos paralisarem? As inseguranças, as críticas, a vergonha. Porque, gente, eu vou falar uma coisa muito dura aqui agora. Muito dura. Me deu vontade, eu vou falar. Muitas vezes a gente não faz, não é por vergonha. Muitas vezes a gente não faz, não é por medo. A gente faz, sabe por quê? Por orgulho. A gente não faz por orgulho. Deus me livre, abrir uma live e ter 2 pessoas na live. Você está mais preocupado com o número, com a sua imagem, do que com a causa. Ai, Deus me livre. Imagina, eu ir para uma palestra ter só 15 pessoas. Ai, eu não vou nem tirar foto, vai ter pouca gente, vai ficar feio. Você está colocando a sua imagem, a sua reputação, entre aspas, assim, o seu orgulho está falando mais alto do que seu sonho, do que seu propósito, do que o desejo de ajudar o outro. Uma pessoa é muita gente. Isso aí. É uma vida. Não é, Raquel? Então, assim, Raquel fala assim, eu fui lá e fui... E tudo bem se falar não. Por quê? Porque ela está nesse caminho. Porque o orgulho é uma coisa que a gente não vence total, mas a gente tá nesse caminho de vencer o orgulho, de deixar essa vergonha do, ai, vão achar o quê? Então, muitas vezes é mais orgulho do que medo. É mais orgulho do que trauma. É mais orgulho. Precisa saber quem você é, né? Você precisa saber quem você é. Porque se achar. Eu ensino isso para as minhas filhas direto, até quando elas brigam entre elas. Ah, a Bia falou que eu sou isso. Você é isso. Às vezes eu tô sem paciência e falo assim: você é isso que ela falou? Não, mamãe, então, não liga. Segue sua vida, vai lá. Entendeu? Eu sou dura. Entendeu? Mas olha só, Liliane, uma das coisas que eu quero deixar bem claro aqui para as pessoas, né? Chega lá no grupo, a gente tem um grupo das alunas, né? Não sei quem administra, não, o pessoal me mandar aqui, manda link, eu não tenho. Tem que, não sei, tem que ver onde É está esse grupo. porque esse Mas aí, grupo é um grupo só que as alunas mesmo fizeram. Você está falando desse grupo, né? Ah, tá. aí muita gente coloca lá, gente, eu não sei quanto cobrar. Para com isso. Você vai cobrar. E eu falo, eu mando áudio às vezes. Às vezes eu tô na rua, tô dirigindo, assim, eu vejo essa mensagem, eu já fico revoltada, eu vou lá e mando áudio. Eu falo assim, para com essa pergunta, você vai cobrar o que você tem para oferecer. A Leiliane cobra X. Eu vou cobrar o que ela cobra? Eu vou me basear no valor dela? Não posso, porque ela tem o conhecimento. Você tem que saber o que você. Não adianta eu falar para você o meu preço e você, uau, vou cobrar isso também, se você não tem isso para oferecer. Se você não tem esse conhecimento para oferecer. Então, assim, quanto que você quer ganhar agora para você começar? Quanto que vai te atender? E vambora, e vamos agindo, vamos agindo. Então, assim, lá, quando eu cobrei quando eu cobrava R$ 800, não é mais esse valor, eu ficava nessa, assim, né? Poxa, caraca, R$ 800. E uma coisa, assim, que vem muito na minha cabeça, por exemplo, é a situação financeira do nosso país, assim. Eu fui muito pobre. Então, às vezes eu penso assim, cara, você tem que estudar mesmo, você tem que estudar. Porque, às vezes, a pessoa trabalha o mês inteiro, eu falo muito isso pra minha filha maior, um mês inteiro pra ganhar um salário mínimo e muitas vezes eu tô aqui um dia ganhando, mas não é um dia ganhando. Eu tô estudando, eu tô colocando a cara na internet, tem dia que eu não quero aparecer, tem dia que eu não tô afim, porque o meu posicionamento é diferente. Eu quero aparecer, eu quero que as pessoas me vejam falando, eu quero bater um papo com as pessoas, para elas verem, não, a Raquel tem autoridade no que ela tá falando. A Raquel tem autoridade. Um dia desse eu discuti com uma pessoa,
mais uma vez esse assunto de que criança mente, uma pessoa muito graduada, que também vai para cima, e ela falou assim: eu fui lá e defendi um caso, era mentira. Aí eu falei: era mentira de quem? Da criança. Da criança. Eu falei: como é que você descobriu que era mentira? Tava uma roda, Liliane, só mulheres. E ela em pé, eu sentada. Eu falei: se eu levantar, ela vai achar que eu tô querendo avançar, mas eu vou. Eu vou ficar aqui. Aí ela falou assim: eu sou muito lúdica, eu fico, né, já vendo a cena, assim, duas leoas ali. Aí ela falou assim: fui lá e defendi, e não sei o quê. Falei assim: quem mentiu? Aí ela falou assim: a criança. Falei: como que você descobriu que a criança mentiu? Porque era a mãe que estava induzida. Aí eu levantei. Levantei, eu falei assim: aí que tá. Criança não mente sobre o abuso. A criança mente induzida por um adulto. Então, quando você falar sobre a história do seu caso, e parabéns por você ter feito justiça, fale o real. Não foi mentira da criança. A criança foi induzida pela mãe a inventar uma mentira sobre o abuso. Você não pode falar isso, que a criança mentiu. Porque isso descredibiliza a criança vítima. Por quê? Muitas pessoas falam o quê? Não acredita na criança, é uma frase, é uma tática do abusador, ninguém vai acreditar em você. Então a criança não mente, a criança é induzida a mentir por um adulto. Pergunta pra mim se ela falou mais alguma coisa. Ficou todo mundo em silêncio. Quando aí ela teve que sair, minha amiga tava do meu lado e falou assim: Raquel, pelo amor de Deus, você é muito brava. Eu falei assim: não, não sou brava. Eu fui brava? Aí ela falou assim: você foi, você foi brava. Raquel, você é brava? Eu falei: não, não é que eu sou brava. Porque assim, gente, vocês não estão entendendo. A cada 6 minutos uma criança é violentada nesse país. E a pessoa vem falar pra mim que tem orgulho, bater na mesa, que defendeu o cara porque a criança mentiu. Que isso, gente? Isso não se faz, não. Isso não se faz. E aí tá. Outra vez também, agora, eu fui na uma audiência pública. Me convidaram a uma audiência pública para eu só participar ali e assistir. Aí eu vi o pessoal colocando o nome para falar. Tem que ser esperto. Eu não fui lá à toa. O pessoal botando nome pra falar. Eu falei, aí chamei o rapaz e falei assim: essa lista aí é o quê? É de presença? Ele: não, não, são das pessoas que querem dar uma palavrinha. Ah, coloca meu nome aí, por favor. Ele: a senhora veio com quem? Aí eu falei o nome da pessoa que me convidou. Eu falei: ah, vim com fulano. Eu não fui com fulano. Ele me convidou. Eu não fui com ele. Aí eu falei assim: vim com fulano. Ele: ah, tá bom, bota meu nome. Começou a chamar um monte de gente lá, chamou meu nome. O próprio cara, que me chamou, que era o autor da audiência pública, regalou um olho, porque ele não botou o meu nome na lista. Ele só me convidou. Mas eu botei. Fui lá. Tinha lá delegado, tinha lá uma policial que abriu uma sala de escuta especializada muito legal aqui no Rio. Aí falando como é que é a escuta, o delegado falando de prisões, o outro falando sobre ações e não sei o quê. A primeira coisa que eu abri a boca para falar, falei assim: quero parabenizar todos vocês aqui pelo trabalho de excelência em acolhimento à vítima, nas prisões que o seu delegado fez, e que isso e aquilo. Mas eu, como educadora, que atua diretamente na prevenção do abuso, quero falar uma coisa para vocês. Nós temos que chegar antes que o abusador. Ui! Ai! Assim, porque o trabalho de acolhimento é importante, mas se nós não agirmos na prevenção, a gente não vai proteger a criança. Não existe o ditado prevenir para não remediar? Cadê a prevenção? Cadê a informação? Você entra no ônibus, você entra no transporte público, tem lá o símbolo da mulher, o símbolo do denuncie, não se cale. Eu não vi nenhum ônibus na campanha Maio Laranja com um cartaz: criança, ninguém pode machucar o seu corpinho, denuncie, fale para um adulto de confiança. Eu não vi. Então nós temos que chegar antes do abusador. Aí, para ficar mais bonita ainda a minha fala, eu falei assim: porque eu já bati na porta de muitos políticos, mas infelizmente o nosso país ele está dividido por lado partidário. Mas acontece que a criança não tem lado político, seja direita ou de esquerda, temos que defender todas as crianças. Aí, minha filha, aí o negócio subiu de nível. Já vão me chamar para política já. Que quando terminou a audiência, um monte de deputado: você pode ir no meu gabinete? Você pode ir no meu gabinete? Pode não sei o quê? Pode não sei o quê? Aí eu também seleciono, porque se não fez... Aí eu vou lá no Google, vou lá na vida da pessoa e falo assim: que? Não fez nada pela infância agora? Tá me convidando pra quê? Vou não.
Vou não. Dispensei várias reuniões, me senti tanto. E falo com orgulho, me senti. Ah, porque o vereador tal. Oi, Raquel Vivas. Sou assessora do vereador tal, sou assessora do deputado tal. Gostaria de marcar uma reunião. Aí eu, sobre o que é o assunto da reunião? Para poder colaborar com a sua causa, muito obrigada, não tenho disponibilidade. Muito obrigada, não tenho interesse, já estou atuando na causa há 10 anos. Muito obrigada. Porque Um monte. alguns querem pegar palco. Foto comigo, Nesse tem um ano, monte. nesse ano de eleição, meu Sim. Deus, quantos Ontem mesmo eu fiz uma live. políticos vieram atrás de mim? Quantos? Isso, Nunca nem isso. falaram, nunca, sabe? Leliane, vamos fazer uma live. Olha, vamos montar um projeto até setembro para a gente. Por que até setembro? Por É, porque quê? outubro tá Ah, eleição. aí sabe, gente. Então, assim, só que tem políticos sérios que fazem. Aí sim, aí a gente se. Não, vamos lá, vamos fazer. Agora, tem uns que querem pegar a causa da infância, como diz no Nordeste, para pegar arrego, Não para dá. pegar carona na gente, entendeu? Porque Ó, sabe alguém que a colocou nossa assim, ó, que eu palavra. sou do Rio de Janeiro. Gente, eu sou do Rio de Janeiro, mas eu vou para todo o Brasil. Não fica se prendendo ao estado, não, tá? Eu vou para todo o Brasil. Então, alguém colocou, ah, você é do Rio de Janeiro. Tem alguém para indicar de Santa Catarina? Eu vou para Santa Catarina, é só me Eu me chamar. indico, diga aí, eu me indico. É, eu me Fala assim, cara, indico. fala assim, ó. Deve ter pessoas maravilhosas aí, mas eu prefiro eu. Me Certeza, leve. mas eu estou disponível. E aí, Leliane, o que aconteceu nesse. Só para eu concluir essa questão de trabalho. Uhum. Aí, uma pessoa me chamou, falou assim: Raquel, um projeto inédito, para a Secretaria de Educação. Ah, Raquel, nós ganhamos aqui uma indicação para atuar na Secretaria de Educação, mas a instituição não tinha um projeto, não tinha um projeto de atuação. Aí eu falei assim, tá, você faz, Raquel? Faço. Faz o projeto, faço o projeto, faço tudo. Só, eu vou cobrar. Não, pode cobrar, tem verba para isso e tal. Fiz o projeto Leliana, eu cobrei R$ 6.000 por oficina. Por Para aplicar oficina. Claro, onde? nas escolas. Hum. Não entrou esse valor todo, eu não tive acesso a esse valor todo, né? Porque o valor foi para a instituição, mas eu ganhei aí 4 dígitos para lá O que desse trabalho. significa 4 dígitos? Que é uma linguagem que muitas das pessoas não. Então, nesse É, mais de projeto, mil, né? peraí, nesse 4 dígitos é mais projeto, de 1.000. nesse projeto que você fez na escola, Isso. certo? De oficinas, você conseguiu faturar quanto nele? Eu consegui faturar mais de 1.000 para um. Mais de? Eu tô falando mais de 1.000. Eu consegui, só mais de 1.000 para lá. Só para você entender, assim, esse mês, aí eu vou falar assim, você não entendeu do dígito. Uhum. Aí esse mês eu faturei mais de 5 dígitos. Mais de 5 dígitos. Já dá para entender? Não. Ô, Leiliane, aí você não me ajuda. Ó, 10.000 é quanto? 5 dígitos, né? Hum. Um, Não, eu zero, tô falando porque as ponto. pessoas não vão entender, amor. É uma linguagem que dígito, o pessoal vai fazer assim, o que é dígito? É uma linguagem digital. Eu aprendi com a sua, eu aprendi com a sua oradora lá na certificação, lá Isso, mas é uma na, linguagem aqui. Agora, as eu pessoas já que estão falei, assistindo não entendem isso. Por isso que eu tô te lá perguntando no para meu elas parecer. entenderem. Sim. Muito engraçada aquela menina. Faz a dancinha da prosperidade. Eu nunca fiz a dancinha da prosperidade, não. Mas, assim, pensando na prosperidade, né? Então, assim, com muito trabalho, né? Então, esse trabalho, por exemplo, de capacitar a rede de proteção de Tocantins Uhum. foi um bom dinheiro em um único dia. Mas eu tive conteúdo. Foram 13 módulos, foram Uhum. 13 tópicos, e eu ainda entreguei uma apostila sobre jogos sexuais, entreguei uma apostila sobre a escuta especializada e um material de apoio para qualquer profissional falar sobre prevenção com as crianças. Uma página com os tópicos em 4 regras de proteção, quem pode tocar no seu corpo, como pode, quando pode, e uma orientação para o profissional e locais para instruir a criança a denunciar. Então, eu fiz uma capacitação com 13 tópicos, com 3 materiais para enviar, muito completa, faturei o que é válido, porque todo trabalhador é digno do seu salário. Então, Claro.
tem que oferecer. Não adianta você entrar nesse trabalho visando dinheiro que você vai morrer no caminho, porque a dor é muito forte, o desespero. Ontem mesmo eu fiz uma live aqui completamente vulnerável, chorei pra caramba, falei um monte de coisa, porque é uma É revolta porque muito é o grande que a gente seguinte, tem. a gente tem que entender que dinheiro não é objetivo, ele é consequência. Isso aí. É consequência. Eu nunca pensei assim, eu ganho muito bem atuando nessa causa também, gente. Muito bem. Agora, ai, eu vou entrar na causa para eu ganhar dinheiro. Não, eu vou entrar na causa para salvar pessoas, para servir pessoas, para ter projetos bem elaborados, para fazer ótimas oficinas, para ser relevante, a minha vida ser relevante. Quando você tem esse objetivo, nada te para. Se você vem só por dinheiro, o que é que vai acontecer? No primeiro não, você fala, ai, não alcancei meu objetivo. Se seu objetivo for dinheiro, não venha. Agora, se seu objetivo é crescer profissionalmente, salvando crianças, venha. Venha. Seu objetivo é servir as pessoas, venha. Por quê? Porque as pessoas pagam aquelas que as servem com o coração, que fazem com a alma. Entendeu? Dentro Então vai ser dessa. o dinheiro vem, com certeza, como veio para Raquel, 5 dígitos, tá? Então só para eu dizer para vocês entenderem, dígitos, 5 dígitos é a partir de 10 mil reais, certo? 4 dígitos é de até R$ 1.000. R$ 1.000 para cima já é 4. 10 mil reais, 5 dígitos. Aí 6 dígitos a partir de 100 mil reais. 7 dígitos a partir de R$ 1 milhão. Entenderam? Então é assim que. Porque aí o pessoal não entende. Por isso que eu gosto de ser muito clara na comunicação. Então tá, a Raquel conseguiu já fazer mais de 10 mil reais em projetos. Já conseguiu? Já. Então você também consegue. Agora, é facinho, gente. Vem, assista, sente e vai cair. Não. Não, venha, assista, vá para o campo, faça o que tem que fazer, escreva seu projeto, faça sua oficina, porque vai acontecer. Bate de porta em porta. Quem me promete resultado imediato com pouco trabalho está lhe enganando. Não, e Agora, se você. a autoridade que o conhecimento traz para a pessoa é que vai alcançar outros lugares. Por exemplo, essa capacitação que eu faço para profissionais, eu abro várias leis que eles não conhecem. A lei do menino Henri Borel, a lei do menino Bernardo, esse contexto da rede de proteção, esse contexto da proteção da infância baseado na nossa Constituição e tudo mais, que muita gente não conhece. Então, a pessoa ela fica maravilhada. Ela vai entendendo assim. Só que para isso você tem que estudar. Você tem que estudar a lei, é chato, você tem que ler a lei. Aí você busca artigos de que aquela lei não é cumprida. Ou qual foi o caso mais excepcional no Brasil que essa lei atendeu. E não sei o quê. Nós temos agora a lei contra o bullying, o cyberbullying. Teve o primeiro processo vitorioso no Brasil esse ano. A família teve que pagar 15 mil reais. A filha de 10 anos fazia cyberbullying com uma outra menina de 10 anos. A família teve que pagar 15 mil reais. Isso é uma informação que você pode montar uma palestra dentro dessa lei, levar para dentro da escola e informar os pais, botar medo neles mesmo. Você tem medo do seu filho ser vítima, mas você também tem que ter medo do seu filho ser o praticante. Então você tem que instruir, você tem. E a lei a lei não. Já teve processo do abandono digital, pais que deixam os filhos usarem o telefone sem nenhuma orientação, sem nenhuma supervisão. Então você tem que pesquisar para você poder agregar conteúdo, valor e autoridade no seu trabalho. Falando sobre o hospital, né, Liliane? Poxa, o hospital é referência aqui na minha cidade, referência aqui em Niterói. 30 anos de hospital. Nunca aconteceu uma campanha mais laranja dentro do hospital. Nunca, nunca aconteceu. Um hospital que diariamente recebe crianças que estão cometendo autoextermínio, crianças que estão com caso grave de desnutrição, violência sexual, e nunca teve uma instrução, nem para as famílias que estão lá, nem para os profissionais. E aí aconteceu em maio. Sabe como que eu fiz? Tem um parquinho no hospital. Eu fui com a minha fantoche, me coloquei um jaleco que foi do meu marido, que ele entrou na faculdade de odontologia, enfermagem, parou há anos atrás. Botei o jaleco do meu marido, enchi de coraçãozinho de EVA, fui eu para o hospital, junto com outro grupo, né? E ali, já visualizei parquinho, opa, vou fazer ali. Gente, juntou as crianças que estavam aguardando atendimento, eu fiz as 4 regras de proteção com a minha fantoche. E falando, lembre-se, crianças,
Nem papai, nem mamãe pode machucar a sua parte íntima. Se o papai e a mamãe limpa você, tem que ser rapidinho, com muito cuidado, não pode machucar, não pode demorar, nunca pode tirar foto, nunca pode filmar. E, gente, foi um negócio de 5 minutos, Leiliane. Em cada ponto que eu parei, visitamos os quartos das crianças internadas com máscara, entrava no quarto com a fantoche, falando: seu corpo é muito especial, não deixa ninguém te machucar. Se alguém machucar o seu corpinho, conta para um adulto de confiança. Aí eu faço uma riminha, né? Lembrando que adulto de confiança não tem segredo com a criança. E aí vai. E fui. Fui em várias áreas do hospital. Aí estava acontecendo lá uma roda de conversa da assistência social. Sentei, fiz as 4 regras de proteção. Quando nós saímos do hospital, quando terminou, a chefe da assistência veio e falou assim: eu tô completamente grata, emocionada. Nunca, eu trabalho aqui há 15 anos. Eu nunca vi isso aqui. E aí a enfermeira que trabalha lá também há muito tempo, muito engraçada, ela é minha seguidora, aí a minha amiga ficou falando assim: nossa, Raquel, você já tem fã. Olha, ela sabe tudo da tua vida. Aí ela sabe mesmo. Eu falava alguma coisa, ela: eu vi, né, a Bia, né? A Bia, a Ana Luísa, né? Tipo assim, parecia até. Aí eu, puxa, que legal, tem uma pessoa que me acompanha. E aí ela falou assim: Raquel, o que que a gente podia fazer? Colocar uns cartazes aqui. Pode? Eu falei assim: olha só, isso está dentro da lei da campanha Maio Laranja. Promover ações de informação. Então você pode pegar aqui os registros do hospital, ver que nunca teve isso e apresentar para a direção a lei. Então, cadê a lei sendo cumprida aqui dentro desse local, que é um hospital infantil? Eu não sabia disso que estava na lei. Falei assim: poxa, Leiliane, imagina um cartaz na recepção, uma criancinha chorando, uma sombra, uma mão com uma sombra, de repente lá, vários desenhos que não pode tocar, que não pode machucar para a criança que não sabe ler, o que sabe ler, e um QR Code. Um QR Code. Peça ajuda Uhum. aqui. Fale aqui. Gente, é simples. É sim, É muito é sim. simples. Uhum. Sabe? Eu estou com um projeto de lei também que eu escrevi, aguardando, né? Não posso falar aqui na live, senão vem o pessoal e pega sem propósito. Para que essa informação. Gente, é uma coisa básica. Exato, É uma coisa básica. A informação vai proteger. Então exatamente. a gente precisa de você, Leiliane. A gente precisa desse seu movimento, dessa sua coragem. Quantas coisas você não passa num dia para estar aqui, abrir uma live, fazer chamada para certificação e tudo isso, entendeu? A gente precisa de mais pessoas motivadas como eu para a gente poder alcançar mesmo as crianças nas escolas, nos projetos sociais, nas igrejas. A lei que eu criei junto com a Carolina Bock, que está lá em Guarulhos, ainda não foi aprovada. Ainda não foi aprovada. O Wellington Bezerra faz um trabalho incrível naquele lugar. A lei não foi aprovada. Que as escolas ofereçam oficinas de prevenção e autoproteção, prevenção ao suicídio, à automutilação, que não se fala mais automutilação, autoextermínio, nas escolas. Por quê? Porque é lá que são as maiores demandas. É lá que as crianças vão trazer. E falando em autoextermínio, vem aí o Setembro Amarelo. Ah, mas Setembro Amarelo e prevenção ao suicídio não tem a ver com abuso? Tem a ver. Se você Total. for estudar, você vai ver que quase que 80% das vítimas de abuso sexual tentaram contra a própria vida. Inclusive, é uma palestra que eu também faço exclusiva, eu dou nas escolas e faço treinamento também para quem quer dar esse tipo de palestra. Setembro Amarelo nas escolas. É lei, é Uhum. lei. Exato, Você pode chegar exato. lá, bater na escola e falar assim: aqui é lei, sabe? A apresentaçãozinha tem que estar lá, de acordo com a lei, tal, 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 ações de Setembro Amarelo, né? Gente, vamos agir, vamos agir. Verdade, é verdade. Ó, Raquel, eu tô impressionada porque tem mais de 1 hora e meia de live e eu não tava percebendo, não. Não, Porque eu nem sei. te ouvir me fez perder aqui ó, a noção do tempo. Normalmente eu faço 1 hora. Normalmente eu faço 1 hora. Gente, mas olha só, quem assistiu a live aí, quem gostou, digita aqui eu. Que maravilha estarmos juntos aqui. Raquel, tenho muito a te agradecer. Tenho muito orgulho do trabalho que você faz. A mulher que você tem se tornado tão potente cada dia mais. Era você falando e o povo: eita, essa é arretada, essa é potente, essa não sei o quê. Você, assim, naturalmente transmite essa força pra gente, essa energia, esse amor pela causa. Então, aqui, ó, minha gratidão, tá, por você
se entregar para essa causa, fez a diferença na vida de tantas. Deixa eu tirar aqui os comentários para você falar. Na vida de tantas e tantas crianças, de você realmente se entregar e os resultados que vêm para você de ser uma profissional referência, requisitada, reconhecida e bem remunerada, isso é só o resultado de fato mesmo, é só a consequência de tudo que você propôs a fazer, todos os seus esforços, suas noites não dormidas, sua bundinha na cadeira sentada, ficando quadrada para estudar, para escrever, porque o mundo é de quem faz, não é de quem diz que vai fazer, né? Quem diz que sonha, o mundo é quem não é de quem sonha, é quem faz acordado, né? Então, sim, parabéns Aqui, demais. muito obrigada, meu amor, muito obrigada. Eu vou te agradecer já oficialmente. Mas deixa eu só falar. Muitas mulheres falam assim: ah, eu fiz a certificação e ainda não comecei. Ah, eu fiz isso, não comecei. Olha, eu vou falar para você como que eu terminei a certificação no tempo que você lançou. Acho que foram 5, 4 meses, né? Assim, de tempo de aula ao vivo. Uhum. Eu terminei. Começou em setembro ou agosto, eu terminei até dezembro. No dia 1º de janeiro, eu já modifiquei todo o meu perfil. No dia 1º de janeiro, eu já estava fazendo, eu só estava esperando o certificado chegar na minha mão para eu falar, sou Exepat. Mas sabe como que eu fazia? Primeiro, a minha filha estudava de 1 às 5h30. Eu deixava ela na escola 1 hora da tarde, vinha para casa, trancava a porta desse estúdio aqui, ligava aqui o notebook e assistia toda a aula. Eu ficava 5 horas, 4 horas, né? Assistindo sem parar, sem parar. Eu lavava, quando eu não pegava muito bem uma, ia anotando. Quando eu não pegava muito bem uma, lavando roupa, lavando louça, fazendo o número 2 no banheiro, tomando banho. Eu colocava lá a Leiliane falando e eu, é isso. Ah, é isso. Daquela aula que eu não tinha entendido muito bem, que eu não tinha pego muito bem. Fazendo. Quantas vezes eu coloquei a minha filha para dormir? 9 da noite, né? Ela dormia cedo, estava na escola, dormia cedo. E aí, gente, uma intimidade. Quantas vezes eu dava atenção pro meu marido necessária depois que as crianças dormiam, né? Vocês entenderam? Ele dormia, eu vinha para cá estudar. Eu vinha para cá estudar. Quantas vezes eu podia. Estava relaxada, tinha amado o amor da minha vida ali, poderia dormir, estava cansada, mas não, eu vou estudar, aproveitar que tá todo mundo dormindo. Ficava aqui até quando eu olhava no notebook meia-noite, tá bom, que aí eu consigo dormir até as 7, tá bom. Então eu fiz isso para eu terminar, para eu entender, para eu aprender. E ó, sempre anotando o que eu queria. E o Exepaz Day também me ajudou muito, muito mesmo. Por quê? Trouxe essa projeção de ser uma palestrante. Trouxe a projeção de ver aquilo ali ao vivo, de ver as pessoas chegando, credenciamento, ganhando brinde, não sei o quê. Já mexeu mais no meu propósito. Pô, eu quero isso, sabe? Eu quero fazer isso. Então, mexeu muito O mais. evento presencial tem algo que Tem, nunca outro lugar tem. Nunca, tem. nunca. Por isso que esse ano eu Então, vou fazer assim, 2 dias. ai, Daqui meu a um mês, Deus exatamente. do céu. Daqui 2 meses, né? Nosso encontro Eu presencial. ainda não me inscrevi, Leiliane, eu Ah, ainda não me inscrevi. se Ai, meu você Deus. perder, Raquel, lá vai estar o ponto da virada para você ir para os 6 dígitos, não tenha Meu Deus, eu dúvida. quero muito ir, eu quero muito ir. E aí, lá na certificação, eu comecei a Mulher, esse é anotar. mais pertinho de você. É São Paulo, Pois está no Rio, um pulo. pois é. Eu vou conseguir, em nome de Jesus eu vou conseguir. Aí, lá no Exepaz deles, eu coloquei, eu comecei a anotar o que eu queria. E ali, era setembro, né? E aí eu comecei a anotar o que eu queria para o próximo ano. Eu comecei a anotar. Aí muitas coisas do que eu anotei já aconteceram e tive que acrescentar. Porque eu fui anotando ali. E uma outra dica, assim, para encerrar essa questão de projeção. O que você coloca na tela do seu celular? Na sua tela de bloqueio? Geralmente é uma foto dos filhos, é uma foto da família, né? É uma foto sua muito bonita. Então, assim, tudo para mim, eu gosto de significado, né? Então, a foto de bloqueio, eu coloquei as minhas filhas, uma foto bem lindinha ali. Na minha foto de entrada, onde eu abro os aplicativos, eu fui no Canva e eu fiz assim uma montagem, metas para 2024. E eu coloquei ali as minhas metas. Porque tudo aquilo que você visualiza, você alcança, você conquista, porque você está vendo e, de certo modo, você se cobra. Opa, eu ainda não alcancei a minha meta. Tá lá, eu coloquei assim, 30 mil seguidores até o final do ano. Hoje eu fiz 10 mil.
super feliz com isso. Já tá em 10 mil e quase 200 em 24 horas. Então, assim, é uma alegria muito grande, porque é um assunto sensível, é um assunto que nem todo mundo suporta ficar. Eu posto notícia ruim mesmo, mas não para ser sensacionalismo. Eu posto a notícia ruim para falar, tá vendo? Se você instruir, Uhum. se você fizer isso, temos É que perceber a verdade. criança, temos que fazer assim, eu posto com um propósito. Mas 10 mil seguidores para mim é incrível, sabe, Leiliane? Porque é coisa de um ano. É um trabalho de Exato. um ano, É. sabe? Então, assim, nem um ano, quer dizer, quando eu comecei esse ano, eu não tinha nem 4 mil, eu acho. E isso veio de outras coisas que eu E vai fazia. crescer muito Então, assim, mais, entendeu? Vai crescer em muito nome mais, de Jesus. Raquel. Por quê? Porque a voz da proteção precisa chegar, Exato. precisa ser alcançada. E Exato. eu bato em muitas portas, eu fico apurrinhando político, eu fico apurrinhando gente que botou a cara para falar, eu tô aqui, vem cá, tô aqui disponível, vem falar comigo, me leva aí, e não sei o quê. Então, assim, a gente tem que. Não é por mim, não é pelo meu nome. Eu falo aqui para as pessoas. Falo assim, gente, quando eu peço para vocês compartilharem um conteúdo meu, não é por mim, não, gente. É pela informação. Uma Exatamente. menina de 15 anos, Leiliane, ela veio até o meu perfil, respondeu uma caixinha de pergunta, botou assim, tia, tudo que você fala é verdade. A minha mãe não acreditava em mim. Aí comecei a conversar com ela. Olha só, brevemente a história dessa menina. Vai, Ela estava que eu sendo só tenho um estuprada. compromisso ali, rapidinho, que ela tá Vai, atrasada. vai. Ela estava sendo Conta. estuprada pelo padrasto desde os 6 anos de idade até os 15. Ela começou a namorar, piorou, ele começou a ameaçar o namorado, aquela coisa toda, né? A família não acreditava, a mãe não acreditava. A mãe do namorado dela levou ela até o conselho tutelar para ela fazer denúncia. Sabe o que o conselheiro falou para ela? Você não tá inventando isso só porque você quer namorar, não? Só por causa do seu namorado? E a menina pegou, ficou ali decepcionada em ouvir aquilo. E ele falou assim: olha, se você prosseguir com a denúncia, você vai ser encaminhada para um abrigo. Ela voltou para casa. Não prosseguiu com a denúncia. Aí sabe o que aconteceu? Tá morando com o namorado. Uma adolescência interrompida pelo trauma da violência e já tá casada com um rapaz. Uma menina que não teve opção. A mãe dela falou: vai embora de casa, não quero mais você aqui. A mãe dela expulsou ela de casa. E ela conversou tanto aqui comigo, um doce de menina, a estar acompanhando o meu trabalho. Falou: tia, tudo que você posta aí eu tô falando pros outros. É isso aí, meu amor, vai, não desiste. Estou incentivando ela. Mas você vê, esse trabalho é essa informação que a gente precisa fazer alcançar outras pessoas. Ela viu o meu perfil, ela veio aqui, uma caixinha de perguntas, sei lá da onde. Então a gente não pode É, parar. A gente não é. pode parar. Muito obrigada, Leiliane. Leiliane, Ai, muito obrigada pela sua entrega, pela sua coragem. Você é uma inspiração para mim. Saiba disso. Tudo que você rompeu na sua carreira profissional, até colocando a sua carreira, né? Você conta essa história em risco com outros colegas que não entenderam o propósito. Você é uma inspiração para mim. Tudo que eu faço, você vê que eu te mando, eu falo, Eliane, ó, tô aqui, tô fazendo. continua. Valeu muito. Cada centavo não é sobre o investimento que eu fiz, não é sobre o dinheiro que eu paguei nessa certificação, porque essa certificação não vale. Atenção, essa certificação não vale o que ela está cobrando. Vale vale muito, mas muito mais o conteúdo rico desse curso. Muito obrigada. Beijo no seu coração, que Deus abençoe sua vida, sua família, seus filhos, lindos, seu marido. Tudo que você conquista aí seja Ah, guardado pelo Senhor. querida, olha, e mais uma vez que você só continue. Eu quero dizer para você que você está na fase menor que você vai viver na sua vida ainda. Muito mais Deus vai entregar para você. A vida vai entregar para você no sentido de que quando a gente só colhe o que planta. Então você tem plantado. E olha, escute, a colheita sempre é muito maior do que o plantio. Porque você planta uma semente desse tamanho e quando você colhe, é que tamanho o fruto? Então você está plantando muito. Ainda você não está colhendo o que você vai colher. Porque o que você vai colher é muito maior ainda, tá? E depois dessa live, um dia que a gente se encontrar, eu quero falar uma coisa para você. Essa eu quero falar realmente para você olhar no seu olho, que eu peguei aqui hoje, mas que eu não vou te entregar agora, mas eu vou te entregar em algum momento. Eu preciso falar isso para você, que vai, certo? Em algum momento eu falo para você. Mas assim, isso para mim é muito claro. O sucesso, o crescimento, a projeção tá só começando. Então, Deus olhou e falou assim: dá para confiar mais na mão dela. A vida olha assim e fala:
essa mulher realmente faz. Então, o mundo é de quem faz, o mundo é de quem entende missão, propósito e quem quer servir, quem quer melhorar. Então, quem é assim e faz o que tem que fazer, e se prepara com conteúdo para isso, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Só não alcança o sucesso quem desiste. Só não alcança o sucesso em todas as áreas que eu falo. Quem não dá um passo de coragem. Então, você deu o passo de coragem, continua dando passo de coragem. Então, não tem limite para quem é assim. Então, olha, muita admiração por você, Raquel. Gente, obrigada vocês ficaram aqui com a gente quase 2 horas de live. Cadê o print, Leiliane? O print. Quem faz o print? Alguém faz o print aí dos nossos corações, por favor? Alguém faz? Tem Master depois aqui, faz e manda pra gente. Que a gente reposta. Muito obrigada, Raquel, do fundo do coração. Você transbordou, você abençoou pessoas, você inspirou pessoas. Só continue. E vocês que estão aqui, hoje é o último dia para se inscrever na certificação. Vem com a gente, ver o que a Raquel e outras estão vivendo. Vamos juntos, com ciência, amor e força pela proteção à infância. Valeu, gente! Tchau, tchau. Beijo.